Bom, pessoal, começando aqui mais um podcast da Mudar Bem e hoje vou trazer para vocês aqui algo muito especial. O que acontece? Todo mundo está nessa trajetória de comprar sua casa, de buscar o seu imóvel, mas a gente sempre esbarra aquele pontapé inicial, né? Como é que a gente começa a fazer essa gestão financeira para poder, de fato, conseguir alcançar esse objetivo. E para isso, nada mais, nada menos que eu trouxe aqui para conversar com a gente um consultor financeiro, Rodrigo Schumacher. Fala, meu caro, Fernando, como é que você tá? Prazer, tá bom? Agradeço a oportunidade, será um prazer estar trocando essas boas práticas aí com as pessoas que vão estar nos vendo, nos ouvindo também. E eu falo que a partir de hoje muito mais sonhos vão acontecer na vida dessas pessoas. E é um prazer estar batendo esse papo com você. Não, bacana. Rodrigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para as pessoas já começar a quebrar cartão de crédito, quebrar tudo já, ou não? Calma. Então, é o grande dilema, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, a educação financeira ele vai me ensinar a economizar. Muito pelo contrário, o objetivo aqui é ensinar a gastar. Porque dinheiro é feito para quê? Para usar, para gastar. Ninguém vai levar dinheiro daqui para outra vida, por exemplo. Mas temos que saber gastar do jeito certo. Nós vamos falar muito sobre isso. Bacana, Rodrigo, bacana. Então, vamos lá, Rodrigo. Eu vou te contar um pouquinho do que acontece, tá? Comprar um imóvel hoje é o sonho da maioria das pessoas. E esse é o objetivo, principalmente das pessoas que acompanham a Mudar Bem. Mas a gente acaba esbarrando muito na questão de o primeiro passo. É aquele negócio, né? A pessoa vê um imóvel, nossa, que casa bacana, que imóvel bacana, mas ele não sabe, ele não se preparou, na maioria dos casos a pessoa não se preparou para isso e não tem ali uma reserva, porque os bancos vão sempre exigir uma entrada para esse financiamento. A pessoa não se preparou financeiramente para fazer essa aquisição. O que você acha que é a primeira dica que a gente pode dar para uma pessoa que hoje simplesmente acordou de manhã e falou assim, eu quero comprar uma casa, mas ele olha assim, opa, meu cartão de crédito, as dívidas estão todas ali. O que você me diz, Rodrigo? O que você acha que é o primeiro passo que essas pessoas precisam de dar hoje? Primeiro, Fernando, eu falo que o dinheiro ele é emocional, né? E quando se fala acordei de manhã, tomei aquela decisão de comprar um imóvel, já tem algo aí para ser questionado, porque um imóvel tem que ser planejado, né? Isso. E ele tem que ser planejado com um tempo interessante, com antecedência. Não posso virar, essa semana eu vou comprar um imóvel. Tem que falar assim, ó, no próximo semestre, no próximo ano eu vou adquirir um imóvel para que eu possa, até antes de adquirir, já ir adquirindo. Porque na hora que você já começa a planejar, você já começa a visualizar você naquele imóvel, que é uma realização de um sonho. Perfeito. Então, cara, cuidar das emoções é essencial. Então, planejar é fundamental, porque a gente tem que entender que a conta ela vai chegar se eu tomo uma decisão que eu não estou preparado para ela. Então, a primeira dica é planeje a compra desse investimento. Mas planeje com o quê? Com uma data já direcionada para quando que isso vai acontecer. O que eu preciso fazer para que isso aconteça. Certo. Rodrigo, eu vejo que hoje, a cada dia mais, as pessoas estão acumulando, né? Acumulando dívida, acumulando. Opa, parcela aqui, parcela ali, e vamos parcelando, e de repente a pessoa se encontra naquela bola de neve, e muitas vezes, quando ele chega para a gente, ele está exatamente nessa bola de neve, de dívidas acumuladas, uma em cima da outra. O que você acha? Qual que é o caminho que essas pessoas devem seguir hoje para começar essa organização? O que você me diz hoje que é fundamental que a pessoa faça? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente cria esse dilema, todo mundo está endividado. Perfeito. E, primeiro, isso é uma inverdade. A grande maioria das pessoas estão endividadas. Só que o problema das dívidas não é o dinheiro. O problema da dívida é a forma que a pessoa lida com o dinheiro. Porque você vai, talvez, se julgar endividado porque você recebe pouco dinheiro. Mas se você olhar no seu ciclo de amizade, você vai ver pessoas que recebem menos do que você, viajam mais do que você, compram o imóvel dos sonhos e você não realiza. E talvez você vai dar essa desculpa a vida inteira, dizendo que o problema é a falta de dinheiro e não é. E então, quando a gente fala de sair das dívidas, de começar a buscar um sonho, de realizar algo diferente, a gente tem que entender o seguinte, o que eu tenho que fazer a partir de agora para que eu saia desse cenário que eu acho que é todo mundo? Talvez você tenha que começar a refletir, poxa, eu estou convivendo com quem? Porque provavelmente se eu estou endividado, tende a estar convivendo com pessoas endividadas. Eu estou buscando desenvolvimento aonde? Porque talvez eu estou fazendo algo de forma natural que eu aprendi durante a vida e eu acho que primeiro eu tenho que pagar as contas para depois comprar um imóvel, por exemplo. E a gente tem que buscar, muitas vezes, entender o seguinte, imóvel, ele é um sonho? Ele vai ser realizado quando?
E o que eu preciso fazer para que esse imóvel se realize? Para que não vire um pesadelo e vire uma conquista, talvez para que seja um trampolim para você adquirir um imóvel melhor ainda daqui a algum tempo. E tomar a decisão do jeito certo, nós vamos falar muito sobre isso, vai ser fundamental nesse bate-papo nosso. Fala um pouquinho, Rodrigo, fala mais, eu gostei. O dinheiro emocional, é isso que você quis dizer? Me explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais disso pra gente. Então, para ficar mais claro ainda, eu vou te dar um exemplo sobre isso, para a gente sintetizar ainda mais, com mais clareza. Perfeito. A grande maioria das pessoas, quando vão ao shopping para passear, elas normalmente vão para passear, elas não vão planejando em comprar algo, talvez, especificamente. Mas ela entra no shopping para tomar um sorvete, para ir almoçar, e ela muitas vezes sai do shopping com um sofá, com uma televisão, e até mesmo já comprando uma casa num condomínio fechado, numa maquete que ele viu num passeio no shopping, num dia que ele não tinha nem pensado em adquirir esse imóvel. E o que acontece? Olha a emoção tomando conta, porque ele fala, poxa, condomínio legal, olha que visualização, mas ele não fez as contas. E ele tem que entender que, lógico que o objetivo dele é conquistar, é realizar e comprar. Mas eu tenho que planejar isso antes, porque senão eu deixo a minha emoção tomar conta. E aí as pessoas, muitas vezes, elas compram porque elas estão muito felizes, compram porque elas estão muito tristes, compram quando elas estão mais ou menos. Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa, vir no shopping para fazer o quê? Para passear. Aí, na hora que a pessoa está saindo do shopping, ela saindo com um monte de sacola debaixo do braço. E ela foi para comprar isso? Ela olha para você ver, ela foi levada pela emoção, pela promoção, pelo Black Friday, por uma oportunidade. Mas, poxa, para que eu possa ter conquistas na minha vida, eu tenho que saber o quê? Gerenciar o meu dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar bastante aqui hoje. Me fala um pouquinho, Rodrigo, qual que você acha que seria o caminho mais correto para esse gerenciamento do dinheiro, entrando nesse assunto mesmo, como é que funciona isso na prática? Opa, chegou o mês, meu salário caiu no coisa aqui, acabei de receber. Muitas vezes as pessoas vão receber e chega lá, já gastou tudo, né? Ela nem recebe, ela só está pagando, né? Como é que funciona na prática? Alguma dica assim, prática para a gente poder aprender esse gerenciamento de forma mais consistente? Uma coisa que a gente consegue... o que é muito importante para mim, Rodrigo? Eu gosto de passar para as pessoas uma coisa que ela consegue falar assim, opa, isso eu consigo fazer amanhã. Eu não vou fazer isso, quando eu tiver um dinheiro eu vou fazer. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte, opa, eu consigo fazer agora. Primeira coisa, eu falo que a gente tem que muitas vezes ter um motivo claro para que a gente faça uma boa gestão financeira. Se, por exemplo, eu não tenho motivo de morar numa casa num condomínio fechado, ou morar num apartamento, numa cobertura, se eu não tiver clareza nisso para o futuro, eu acabo gastando tudo. E aí, uma dica direta que as pessoas podem começar a usar agora. Se você tem um objetivo definido, você começa a entender, poxa, meu objetivo é esse, né? Meus objetivos são esses, essa viagem, essa casa, esse apartamento. Eu preciso mesmo de comprar isso? Que eu fui comprar no shopping, por exemplo? Eu vim no shopping para comprar isso? Eu posso comprar isso? Porque se eu falei, poxa, eu não preciso. Se eu não preciso, eu não compro. Porque eu vou morar na minha casa dos sonhos. Porque eu vou fazer a minha viagem dos sonhos. Então, eu preciso. Eu posso. Eu quero. Realmente isso? Se uma das respostas for não, não compre. E podem utilizar isso em vários lugares. Por exemplo, ir numa drogaria. Eu vim na drogaria para comprar o quê? Um remédio. E muitas vezes o remédio fica onde numa drogaria? Lá no final. Porque ele sabe que a maioria das pessoas que vão entrar ali... Tá cheio de chocolate, tá cheio de refrigerante. Vão acabar comprando muitas outras coisas além do próprio remédio. E talvez esqueça até o remédio que foi lá para comprar. Então, dica direta. Eu preciso, eu posso, eu quero. Se uma for não compre, mas tenha clareza aonde que você vai chegar por condicionar sua mente a consumir. Eu gostei dessas três. Como é que é? Eu quero... Eu preciso. Primeiro eu preciso. Eu preciso mesmo disso. Eu fui no shopping e estou passeando no shopping. Pô, que calça bonita. Eu preciso dessa calça. Eu posso comprar ela? Eu posso comprar ela? Peraí, eu estou com um planejamento aqui. Eu quero comprar a minha casa. Eu estou começando a juntar o dinheiro aqui. Eu posso comprar essa calça? E eu quero mesmo essa calça? Ou foi um desejo aqui imediato, uma coisa que eu falei, não, o preço está bacana. Agora tem um detalhe. Fale. Se as três forem sim, você vai comprar? Eu quero comprar essa calça. Como é que é? Eu preciso comprar essa calça. Eu posso. Tem dinheiro. Eu vou comprar? Não sei. Boa! Aí eu digo para você, se você quer, se você precisa, se você pode, você pesquisou o preço? Te pergunto, você olhou em outros lugares também, tá caro? E te pergunto também, você vai gerar renda ao gastar?
Porque muitas vezes, na hora que a pessoa vai realizar uma compra, ela tem que entender, poxa, isso tem que me gerar algo em troca. E talvez o em troca pode ser um desconto, e basta você pedir, e o em troca pode ser também pontos, milhas, viagens, muitas outras coisas. Olha que bacana. Rodrigo, eu achei super bacana, eu tive lá na sua palestra, e o que eu achei super interessante foi essas questões das dicas. Por exemplo, você deu dica de como economizar na energia, como economizar em milhas, muita coisa interessante que está no nosso dia a dia. Poxa, gasolina, olha o tanto de dinheiro que a gente gasta com gasolina por mês. E, assim, são dicas, assim, bem práticas mesmo, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que parece que é uma coisa assim, que é de outro mundo, por a gente não ter essas informações. Como é que a gente faz para começar a adquirir essas informações, ter esse conhecimento, para justamente dar esses passos pequenos? Porque é engraçado, né? São os vários passos pequenos que vai chegar para a gente começar a caminhar na direção desse objetivo, né? Fala um pouquinho desses passo a passo. E o que eu quero, estou curioso, é o seguinte: como é que o Rodrigo conseguiu descobrir tanta coisa para economizar assim? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos ser melhor do que a gente. E você não vai conseguir ter todos esses passos de um dia para o outro. E comemora as pequenas conquistas. Por exemplo, economizar com combustível. Na hora que você economizar pela primeira vez, você fica apaixonado. Você vai falar, cara, por que eu não fazia isso antes? Mas não cobre, porque você não tinha essa informação antes. Então, entender, não ficar... tem muita coisa também que eu não aproveito. E seja melhor do que você. Então, pare com aquela busca. Quer fazer tudo ao mesmo tempo? Não, comece. E tudo que a gente começa, muitas vezes os passos são pequenos inicialmente. Eu vou te dar um exemplo. Eu corro maratona. Sim. Eu já fiz 2 maratonas na minha vida. Meu projeto é fazer maratona até os 80 anos. Esse é o projeto de vida que eu defini. E aí eu tenho um motivo definido para isso, mas eu comecei com 1 quilômetro. Então hoje, para mim, correr uma maratona é simples? Mas porque há 6 anos atrás eu comecei. Então, esse primeiro passo, ele é o mais importante em todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu quero comprar um imóvel de 200 mil, de 300 mil. Poxa, guarde os primeiros 1.000 para esse imóvel, cara. O problema é que a pessoa está focada só nos 300, só nos 500, e talvez ela já se bloqueia. E aí ela começa a entender o seguinte, poxa, se eu guardei os primeiros 100 mil, eu já estou adquirindo meu imóvel antes mesmo de adquirir. E essa que é a sacada. Se a pessoa permite isso, que é o maior momento que ela tende a desistir, ela vai conquistar. E é engraçado, né, Rodrigo? Assim, essa primeira barreira inicial, ela é muito difícil de ser quebrada, né? Eu converso com as pessoas no dia a dia, eu recebo os clientes e tal, e assim, ele tem aquela vontade, aí você explica para ele, a hora que ele fala, poxa, eu preciso juntar tanto de dinheiro, aí ele está no zero. Aí eu converso com ele daqui 3, 4 meses, ele continua no zero. Ele não deu nenhum passo naquela direção. Qual que é a dica que você daria? O que você fala para essas pessoas? Assim, justamente quando a gente pensa um número, por exemplo, pensa em correr a maratona, poxa, são 42 quilômetros. Eu não vou correr 42 quilômetros, mas correr esse 1 quilômetro, juntar esse primeiro, que seja R$100, eu acho que tem uma força emocional muito grande, né? O que você acha disso? Primeira coisa, na hora que você falou assim, eu não vou correr uma maratona, mas você não vai correr a maratona porque não tem um porquê claro definido. Show. Porque se eu viro para você, Fernando, e falo, Fernando, ano que vem eu vou correr a maratona de São Paulo. E nós temos 1 ano para preparar. Eu viro para você, Fernando, se você correr a maratona para mim, eu te dou R$1 milhão. Olha só. Talvez eu queria um gatilho. Cara, eu não falei que eu não vou. Agora eu já vou, porque tem um motivo. E a compra de uma casa, a compra de algo que você queira na sua vida, tem que ter um motivo claro. Porque o que acontece? Aqui. As pessoas, elas são emocionais no consumo. E quando você fala que uma pessoa agora não tem dinheiro, daqui 4 meses não tem de novo, é porque ela não tem motivo claro definido. E quem não tem um porquê, não descobre o como. Então eu tenho que virar e falar assim, eu vou morar onde, quando? E aí ele tem que ter esse motivo claro para que ele condicione o consumo. Porque uma pessoa que tem um motivo claro do que ela vai fazer lá na frente, ela faz, sabe o que hoje? Ela se condiciona a não tomar as mesmas decisões, porque ela precisa ter resultados diferentes para adquirir aquele sonho lá na frente. Então, se tem um porquê claro, o caminho está iniciado.
É por isso que eu falo que a maioria das pessoas que entram na academia não continuam, porque não tem um motivo claro. Ela só entrou na academia por entrar. Agora você falou, poxa, eu estou na academia porque eu vou perder 10 quilos até em 6 meses. E para que isso aconteça, eu vou na academia terça e quinta a partir dessa semana. Ela está indo na academia porque ela gosta? E na hora que ela começar a ir na academia, o corpo vai doer? Vai. Na hora que a pessoa, muitas vezes, começar a consumir do jeito certo, ela vai ter vontade de comprar uma coisa que tem promoção? Vai. Mas ela está visualizando, poxa, eu vou morar naquela casa dos sonhos. Poxa, eu já estou com um imóvel já direcionado com o Fernando que eu vou adquirir. E olha para você ver, por causa do motivo, ela vai descobrir como que ela vai fazer, porque tem um porquê. Cara, que fantástico, que fantástico. É muito legal, é muito legal. Vamos lá, Rodrigo. Outra situação que normalmente acontece é a pessoa está endividada. A pessoa tem um objetivo, ela tem a vontade, né? E ela tem até o motivo claro, mas ela olha para a situação dela hoje e ela, opa, eu estou completamente endividado. Qual seriam os passos para essa pessoa começar a fazer esse trabalho de sair das dívidas para depois ela realmente caminhar nessa direção do sonho dela? Então, olha para você ver, nós nunca tivemos tantas pessoas endividadas no nosso país como a gente tem agora. Perfeito. Então, isso é um número que assusta e é cultural, tá? A dívida ela vai passando de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Então, culturalmente, o brasileiro não sabe cuidar do dinheiro. Só que tem um problema. O brasileiro nem sabe que não sabe. Então, para a pessoa sair da dívida, a primeira coisa que ela tem que fazer é o seguinte, ela descobrir, poxa, eu não sei. Olha para você ver, Fernando, quando o seu carro está com problema, você leva o carro aonde? Oficina. Por quê? Porque o carro está com problema. Quando você está com problema de saúde, você vai aonde? Ao médico. Porque você identificou que você tem um problema. De saúde. E por que a maioria dos brasileiros não busca um educador financeiro? Porque ele nem sabe que ele tem um problema. Ele acha que o problema é a falta de dinheiro. E aí, Fernando, eu te pergunto, se você, por exemplo, entrega algo que a pessoa não sabe usar, em abundância ou a mais, o que a pessoa vai fazer com aquilo que ela não sabe usar? Destruir. E ela vai ter mais problema. Só que ela vai passar a vida inteira correndo atrás de algo que ela não sabe usar e ela vai reclamar que não tem esse algo suficiente para satisfazer as suas necessidades. E olha que doideira. E é engraçado, né? Porque eu faço até uma reflexão para mim mesmo e antes de começar esse bate-papo com você aqui, eu estava pensando sobre isso, né? Eu cheguei à conclusão... Primeiro, eu estive na sua palestra e cheguei à conclusão que eu não sei cuidar do meu dinheiro. A gente acha que sabe, mas por mais que você tome algumas medidas, então, mas eu cheguei à conclusão que eu não sei cuidar dele. E mais do que isso, eu cheguei a uma conclusão assim, que chega a ser assustadora. Eu passei 10 anos da minha vida escravo, derretendo dinheiro, trabalhando e gastando e achando que isso estava certo, porque era consumir, e é exatamente isso que você acabou de falar, derreter mesmo o dinheiro, você pegar e derreter, e você não sabe por quê. Você não sabe por que isso está acontecendo, simplesmente acontece e você não vê saída para isso. E é engraçado, a gente convive com isso no dia a dia e acha que isso é normal. Sim, a gente se acostuma. Eu falo, Fernando, que as pessoas se acostumam até morar debaixo da ponte. As pessoas se acostumam a ter dívidas. As pessoas se acostumam a não conseguir comprar a casa própria. As pessoas se acostumam a não viajar. O ser humano ele se acostuma. Só que ele se acostuma por algo que não devia se acostumar. Porque muitas vezes ele se acomoda. Muitas vezes ele está desligado financeiramente. Quando a gente fala sobre dinheiro, sabia que muitas pessoas da minha família, conhecidos, nem querem ouvir? Ela está lotado de crenças, padrões, de problemas, de discussões. Ela relaciona dinheiro com talvez coisa errada. Relaciona dinheiro talvez com a pessoa ter que ser corrupta para ter. A pessoa é materialista demais, que ela só busca ter dinheiro. E aí, quando você me perguntou sobre essa estratégia de sair das dívidas, a pessoa tem que descobrir, poxa, eu sou incompetente na minha gestão financeira. Se a pessoa não descobriu, se ela fosse, eu não descobri que eu não sei, eu não consigo ajudar essa pessoa. Não tem jeito, porque ela vai continuar correndo atrás do dinheiro e mesmo que eu ensine para ela, ela não quer receber aquela informação. E aí, o primeiro passo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aceitar ajuda. Se você vai no médico, você tem que ir no médico, o médico tem que te receitar algo e você tem que virar e fazer, deixa eu tomar o remédio. E aí a pessoa já vem e muitas vezes ela quer tomar o remédio que ela quer prescrever para ela. E não, ela tem que entender que ela tem que ter resultados diferentes com atitudes diferentes.
E aí eu viro para as pessoas e falo assim, aqui, olha, aqui você tem um grande desafio, você acabou de começar, você acabou de aceitar ajuda, você já saiu do público da maioria das pessoas que nem sabe que não sabe. Agora você sabe que você não sabe. Aí você está aceitando ser ajudado. Só que a chance de você voltar para o não sabe que não sabe de novo é muito grande, porque vai doer. É igual na academia. Você vai na academia, o corpo dói. Você vai o primeiro dia, você... Ai. E eu não vou tirar cartão, como algumas pessoas muitas vezes dizem, você comentou. Muito pelo contrário, talvez eu vou dar mais cartão. Porque a ideia não... Ela vai conquistar mais cartão, mas a ideia é que ela vai consumir do jeito certo. Mas ela aceitou ajuda, eu vou virar para ela e falar assim, olha, algumas coisas diferentes do que você está fazendo precisam ser feitas. E tem um método. E eu, felizmente, já desenvolvi nos últimos 6 anos mais de 10 mil pessoas. Tenho 17 anos de experiência no mercado financeiro. E aí eu pude ter uma boa base financeira do meu pai, por exemplo, da minha mãe, que me deram bons conceitos que eu entendo que tem feito a diferença em milhares de pessoas também. Fui me desenvolvendo, fazendo cursos e várias outras coisas, mas criei uma metodologia. E aí o primeiro passo é aceitar ajuda. Depois que a pessoa entendeu que não sabe. Aí o segundo passo é a pessoa fazer, poxa, eu tenho que sonhar, não tenho? Eu tenho que sonhar em pagar as dívidas, não tenho? Eu tenho que sonhar em morar na minha casa própria, não tenho? Eu tenho que sonhar em fazer viagem, não tenho? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a se pagar antes de pagar as contas? Aí você pode estar me dizendo, Rodrigo, mas eu vou começar a me sonhar antes de pagar as contas, e primeiro eu tenho que pagar as contas. Aí eu vou te perguntar, será que isso dá certo? Olha o que a gente está vivenciando, mais de 77% das pessoas endividadas. E aí, a gente entende que ter mesmas atitudes vai trazer mesmos resultados. E aí, olha para você ver, Fernando, quando a pessoa começa a se pagar antes para comprar um imóvel, ela começa a comprar um imóvel antes mesmo de comprar, ela começa a viajar antes mesmo de viajar, ela começa a pagar uma dívida antes mesmo de pagar. Aí você pode estar me perguntando, Rodrigo, mas é mais vantajoso eu pagar as dívidas primeiro? Eu falo, será que é mesmo? Vamos testar algo diferente? Porque você está investindo para realizar algo. E está fazendo isso antes de gastar. E aí as pessoas, Rodrigo, mas não sobra nada. Aí eu vou te dizer uma coisa. Não sobra nada porque você continua temando em fazer do seu jeito. Porque sabe quanto que a pessoa precisa para começar a investir, Fernando? Você tem ideia? Bom, eu tive na palestra. Fala, Rodrigo, fala. Porque as pessoas muitas vezes elas não entendem e elas vão muitas vezes, mas só isso não vai chegar a resultado nenhum, né? As crenças estão formadas. Só precisa de R$1, Fernando, para começar a investir. Será que tem alguém no Brasil que não conseguiria ter R$1 para investir? Você está entendendo? Por mais escasso que a pessoa esteja, por maior problema que ela tenha. Só que sabe qual que é o problema? As pessoas querem, talvez, correr a maratona sem dar o primeiro passo. E ela, muitas vezes, está falando o seguinte, poxa, para mim correr a maratona, eu tenho que dar o primeiro quilômetro, o segundo, o terceiro. E o primeiro R$1 é o primeiro passo. Então, a primeira dica de passo é aceitar ajuda, mas a segunda, invista com objetivos definidos, se pague. E a outra coisa, para a gente dar um andamento na nossa conversa também, passar essas dicas valiosas para as pessoas entenderem o seguinte, a prioridade das pessoas, prioridade não é investir, mas o investimento vai trazer muitas conquistas na vida da pessoa. A prioridade é gerar mais renda, a prioridade é aumentar, mas não adianta aumentar se você não sabe gerenciar e não sabe investir, porque mais dinheiro na mão de quem não sabe cuidar é mais problema. Então ela começa a fazer algo diferente, com a ajuda de alguém que tem um método construído, para que ela possa o quê? Gastar muito mais, ter muito mais cartão de crédito, ter muito mais limite. Porque, olha para você ver, Fernando, você vai ao shopping com cartão tem limite, né? Certo. Agora eu te pergunto, você tem limite? Eis a questão. Então, tem várias sugestões que serão feitas. Eu não recomendo, em hipótese nenhuma, que a pessoa comece, por exemplo, para sair das dívidas, de cara, anotando todos os gastos. Não, isso não é a prioridade no primeiro momento. Sério, Rodrigo? De forma alguma, isso vai anestesiar a pessoa de cara. Que ela vai ver o tanto de gasto que ela está fazendo, uma notícia ruim. Vamos começar a comunicar sonho, vamos começar a sonhar, vamos parar com essa besteira de querer controlar gasto primeiro, vamos começar, consequentemente, o controle de gasto vai vir. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está querendo me dizer é o seguinte, peraí, primeira coisa, se pague. Eu tenho um objetivo, eu quero comprar a minha casa. A primeira coisa, esse me pagar, é começar a separar, independente de quanto você ganha, eu tenho que separar esse dinheiro aqui para mim conseguir meu objetivo. Meu objetivo é minha casa. Peraí, quanto que eu ganho? Não importa, eu tenho que separar aqui R$500 iniciais, que é o meu pagamento para adquirir esse sonho.
É isso? R$ 500 ou R$ 5 ou R$ 1. Que seja. Não coloque 500 de cara, talvez não. Ou talvez vai ser 5 mil, não sei. Cada é um Sim, caso. sim, sim. Mas é qualquer valor. Que seja R$ 1. Qualquer. Esse R$ 1 aqui, ninguém põe a mão nele, porque esse R$ 1 aqui é para mim comprar a minha casa. É isso que a gente está falando? É exatamente isso. E se a pessoa permitir começar e criar o hábito de ter constância nisso, acabou. A casa vem. E vem, Rodrigo. É engraçado, né? De um tempo para cá também eu tenho adotado, de certa forma, não tão consciente assim, mas justamente isso. Sempre quando eu quero alguma coisa, peraí, eu já abro não uma poupança, mas uma aplicaçãozinha ali, na onde que, esse sonho vai vir daqui. E eu coloco sempre o nome daquele sonho. E eu gosto de fazer também, de deixar no meu celular, na tela do celular, aquele meu objetivo. Parabéns. O que você me fala disso? É espetacular, o que a gente falou, quem não tem o porquê, não descobre o como. Quem tem o porquê, descobre o como. Então é essencial. E quando as pessoas talvez estejam ouvindo, Rodrigo, mas com R$ 1 eu não vou comprar minha casa? Com R$ 1 você vai dar o primeiro passo para comprar, e você já está visualizando ela. Aí eu vou entrar num assunto polêmico, para a gente conversar sobre isso, sobre ter empréstimo, errado ou não? O que você acha sobre isso, Fernanda? Vou colocar minha opinião, mas eu queria a sua opinião primeiro sobre essa questão. Rodrigo, eu já pensei bastante sobre isso, já quebrei bastante a cabeça sobre isso. É o que eu estou te falando, eu já fui muito endividado, já tive problemas sérios com relação a dinheiro, já passei por essas situações todas. E eu acho que ter empréstimo não é errado. Eu acho que desde que seja para algo que vai te gerar um retorno. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, vou financiar um carro. Terrível. Eu vou comprar uma moto, vou comprar alguma coisa financiada, terrível. Na minha opinião, eu não sei se é porque eu estou dentro do mercado, mas eu acredito e eu vejo que eu acho que o único empréstimo que é válido hoje é para adquirir um imóvel. Ou não ser para, por exemplo, a sua empresa, você está investindo na sua empresa, porque ali vai te gerar retorno. Mas eu acredito que eu acho que uma das poucas dívidas válidas hoje é a dívida de um imóvel. Ok. E olha para você ver a minha relação com isso. Gente, eu quero que vocês entendam que é a minha opinião validada por um método com várias transformações na vida de várias pessoas. Perfeito. Tem empréstimo, não tem nada de errado. Talvez até para um carro não tem problema a pessoa ter empréstimo. Gente, para uma casa, poxa, lógico que vale a pena você adquirir algo para que você possa morar na sua casa e financiá-la. Mas o problema é como que o brasileiro se endivida. Você sabia que o americano é mais endividado do que o brasileiro? Na teoria, sim. Então, ele é mais endividado do que o brasileiro. Olha para você ver, mas qual que é a dívida do americano? Você acha que o americano ele se endivida num cartão de crédito? Não. Num cheque especial? Não. Ele não é doido de fazer algo nesse sentido. Já o brasileiro, a maior parte se endivida exatamente nesses. Então, a gente tem que entender que ter dívida não é problema nenhum, muito pelo contrário. É as taxas de juros mais altas, né? Do mundo. Uma das mais altas é no Brasil. E não, historicamente isso acontece. E olha que endividamento caro que fica, né? Mas a gente tem que entender que eu falo muito, entrar no financiamento imobiliário, ele não tem nada de errado. O problema é como que o brasileiro entra nele. A forma que entra. Muitas vezes no desespero, com a decisão emocional, não pode planejar para daqui 5 anos, 10 anos fazer. O dos sonhos, ele prefere fazer o que dá para fazer. E muitas vezes num orçamento que ele não tem. E daqui a pouquinho ele está tendo que devolver a casa porque ele não teve condições de pagar. Mas se ele faz um planejamento e conhece um pouquinho de mercado, ele consegue até economizar. Por exemplo, nós estamos num momento que a taxa de juros estão caindo. Se eu fosse dar uma sugestão para a nossa audiência, eu falo, fica atento, que oportunidades vão vir agora. Hein? Sim. E aí, se você estiver preparado para essa, você vai aproveitar. Sim. E aí a gente tem que entender o seguinte, se eu compro uma casa financiada para pagar em 30 anos, mas eu vou pagar muitos juros, eu falo assim, o prazo é longo, mas talvez o juros que você está pagando, ele é muito mais baixo do que talvez até a rentabilidade da poupança. Sim. E aí você pode planejar a compra de um bem e talvez esse primeiro bem que você comprou vai ser um trampolim para você adquirir o segundo ou terceiro com dinheiro de terceiro. Porque se a pessoa for dar R$ 1 para comprar a casa, essa casa não vai acontecer nunca, né? Perfeito. Mas o primeiro passo é R$ 1 para ir aumentando depois para adquirir o bem. E é esse que é o caminho. Então ter dívida não é problema. Agora com carro também depende. Vamos supor, Fernando, que você vai comprar um carro porque você vai gerar renda com esse carro. É o que eu vejo. Então, a possibilidade. Agora, a loucura do brasileiro é o seguinte, eu conheço muitas pessoas que têm a cultura de financiar. Sim. Por financiar. Sim. Cara, esse carro, o prazo aí 5 anos. Se você está comprando um carro financiado, começa a guardar que seja R$ 1
para iniciar o processo, gente, para que o próximo carro você talvez adquira uma carta de consórcio para você não pagar tantos juros, você tenha sua taxa de administração, para que o próximo carro você compre com o seu dinheiro, porque é um prazo mais curto. Então, trazer essa reflexão, se você está enriquecendo o banco, coloque esse dinheiro no seu bolso, planeje. Ah, mas eu preciso de uma continha para pagar, mas, pô, olha que loucura, você paga uma conta, mas você não paga a si mesmo. E aí você vai enriquecer os bancos e não vai colocar dinheiro no seu bolso, nas suas viagens, nas suas realizações. É engraçado, né? Como é que a gente tem esse pensamento distorcido com relação a isso, né? E da onde que vem, Rodrigo? Da onde você acha que vem esse pensamento errado? Da onde que vem essa cultura? O que você está falando é cultural. Da onde que vem isso? Por que que a gente trabalha tão mal com dinheiro? Sabe de onde que vem isso? Lá do nosso descobrimento. Nós viemos, fomos descobertos pelos portugueses, né? Certo. Eles vieram aqui para fazer o quê? Explorar. Explorar, né? Para vir aqui para pegar o máximo de coisas possíveis, né? Aí que consequentemente acontece, essa geração vai se espalhando, as pessoas muitas vezes vão consumindo, explorando, e aí o desastre ele é geral. E aí muitas vezes as pessoas não conseguem morar na casa dos sonhos, não conseguem comprar o carro que gostaria, tem que comprar o carro que dá, não consegue fazer as viagens que gostaria porque ela culturalmente tem esse problema. E isso só resolve, sabe com o quê? Com conhecimento. Só que só se desenvolve, só busca conhecimento quem? Quem descobre o que não sabe. Quem descobre o que não sabe. E é aí que está a grande questão, e a maioria vai passar a vida inteira sem descobrir. Se eu for perguntar, por exemplo, para a nossa audiência, aí, gente, quanto que está a taxa Selic? A minoria sabe disso. Na verdade, eu te falo, na prática, tá? Você vai conversar com a pessoa sobre imóvel, que é um bem que ela vai comprar e vai ficar por muitos anos pagando. Você vai falar dessa taxa Selic, ela, o que é isso? O que é isso? Da onde que vem? O que isso tem a ver com o negócio, entendeu? Assim, chega a ser assustador, né? Mas é engraçado porque eu não sei se é a sua opinião com relação a isso, mas parece que o sistema todo ele é focado para, tipo assim, vamos desinformar todo mundo com relação a isso? Ou você acha que não, que de certa forma, é a nossa preguiça mesmo de buscar essa informação, a informação está aí, é nós que não vamos buscar? Ou você acha que realmente existe esse panorama onde que, tipo assim, vamos desinformar todo mundo para ficar todo mundo aí do jeito que está? Qual que é a sua opinião? Então, isso é consequência daquilo que muitas vezes culturalmente a gente tem impregnado. Por exemplo, você só vê na televisão aquilo que te atrai. Perfeito. Eu torço para um time, eu vou ver o jogo daquele time que eu torço. Eu normalmente vejo jogo de um outro time, né? A preferência é para aquele time. E aí, a mídia muitas vezes faz isso. Ela mostra o que gera audiência. E o que gera audiência? Gera audiência um curso de educação financeira ou um Big Brother Brasil? Big Brother. E aí, se a gente fosse dar opção para as pessoas, e aí, no mesmo horário, você tem a opção de ver Big Brother Brasil ou um curso de educação financeira, o que aconteceria? Será que se eles trocassem o Big Brother Brasil por um curso de educação financeira, eles conseguiriam os patrocinadores que eles conseguem para esse programa? Será que se as novelas invertessem, em vez de mostrar o pobrinho lá, herói, e o rico vilão se invertessem, será que as pessoas iriam ver a novela? Então, isso é algo que as pessoas se atraem, mas por falta de informação, que a pessoa muitas vezes não busca. Mas eu entendo que o governo poderia fazer algo diferente, como, por exemplo, investir na educação financeira lá na base, lá na escola. Mas eu falo com toda sinceridade, se você for esperar do governo, talvez as próximas gerações tenham alguma coisa diferente do que você está tendo. Agora, você pode buscar essa informação, porque a informação hoje está na nossa palma, da mão. Você pode ler um livro de finanças, e a maioria das pessoas, talvez, que estão nos ouvindo e nos vendo, nunca leu um livro sobre finanças na vida. Talvez a maioria não sabe quanto que é a taxa Selic, e o impacto disso no bolso é gigantesco. Sim. Mas é gigantesco. Não é 1.000, 10 mil, é 100 mil, é 200, é 500 mil. É tomar uma decisão correta no momento certo. Eu já falei, sempre falo assim, toda vez que a taxa Selic sobe, a pessoa acha que não, mas a gente acabou de ficar mais pobre. Nós acabamos de ficar mais pobre nesse exato momento. Mas olha eu te questionando aqui agora, você está tendo uma crença por trás disso. Sabe por quê? Boa, bom, Porque isso. se você falou pobre, acabei de ficar mais pobre, e eu que estou investindo, eu falei, acabei de ficar mais rico. Acabei de ter mais condição de comprar mais casa. Fantástico, é isso. Depende do lado, ó. Juros compostos é a maior força do universo. Rodrigo, boa. Como é que a gente faz para diminuir essas crenças? Olha para você ver, você me pegou aqui agora. Como é que a gente faz para tentar, de certa forma,
diminuir essas crenças limitantes. Exato, eu lembrei disso aqui agora, nós fizemos isso lá na palestra. Fala um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Liga as mãos, então. Vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Ligando as mãos, a gente vai repetir algumas coisas que a gente aprendeu durante a vida, hein? Pera aí, gente. Ó, se eu pagar mico aqui, não preocupa, não. Eu tô aqui humildemente de aprendiz. Eu trouxe o cara aqui porque ele sabe muito e eu vim aqui para poder aprender um pouquinho e compartilhar isso com vocês. Então, não preocupa não se eu passar vergonha aqui. Não vai editar, não. Vai mostrar. Então, liguem as mãos e você aí, ó. Liga as mãos. Então, vamos lá. De mãos ligadas, a gente vai repetir algumas coisas que a gente aprendeu durante a nossa vida, né? Ai, eu errar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende durante a nossa vida, que é uma regra quase que universal. Quem casa quer o quê? Casa. Casa. Será que isso é verdade, hein? Vamos questionar um pouquinho isso. Vamos lá. Dinheiro não dá em? Árvore. Dinheiro não dá em... Será que isso é verdade? Vamos questionar um pouquinho. Eu não guardo nada porque não sobra? Nada. Nada. Será que isso é verdade? Então, são certezas que a gente aprendeu durante a nossa vida. Sim, sim. Primeiro, eu tenho que pagar minhas contas, depois, se sobrar, eu invisto. Sim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente tem que começar a questionar. Será que isso é verdade? E como é que eu começo a questionar isso? Buscando conhecimento. E transformando esse conhecimento em sabedoria. Aí eu começo a entender, poxa, quem compra terra não? Erra. Será que é verdade? Talvez na época dos meus pais, sim. Talvez hoje, não. Talvez hoje o imóvel seja uma diversificação. Talvez o imóvel hoje seja uma realização de sonhos. E aí talvez o imóvel seja um gerador de renda passiva também. Então tem várias coisas que a gente tem que começar a questionar. Eu falo assim, ó, dinheiro não dá em árvore. Será que não dá mesmo, não? Fernando, o dinheiro, ele é feito de quê? Papel. Papel vem de onde? Árvores. Parece uma brincadeira, mas tem muita seriedade por trás disso. Sim. E aí, se eu, por exemplo, plantar na minha fazenda, por exemplo, eucalipto, eu vou ganhar dinheiro com o quê? Com fabricação de papel amanhã ou depois. Árvores. Olha, você vê, dinheiro deu em árvore? Deu. Então, eu desconecto. E aí, se eu desconecto, eu tenho que fazer uma nova conexão positiva, colocar alguma coisa nova no lugar disso, né? E eu virar e falar assim, poxa, dinheiro é muito importante. Dinheiro traz felicidade? Sim. E, ó, eu não afirmo que o dinheiro traz felicidade. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro que são infelizes. Agora, a falta dele traz tristeza. Isso eu tenho certeza. Imagina uma família que precisa de dinheiro para que o filho faça uma cirurgia, não tem, para comprar um remédio, para comprar uma comida para dentro de casa. Então, entender que dinheiro ele é importante. Dinheiro, a gente não deve amar o dinheiro, mas a gente deve entender que o dinheiro é um meio para que eu possa o quê? Morar na minha casa dos sonhos, ter o meu carro dos sonhos. Mas se eu ficar judiando dele, sabe o que vai acontecer? Eu vou repelir ele. E essa judiação do dinheiro vem muitas vezes das nossas certezas, cara, das nossas crenças, dos nossos padrões. E aí, para que eu possa colocar algo novo, eu tenho que buscar algo novo. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que ler livros sobre esse assunto, eu tenho que seguir educadores financeiros. E enquanto os brasileiros continuarem aí seguindo os ganhadores de reality show, as atrizes ou atores globais, os jogadores de futebol, vai continuar muitas vezes o quê? Encobrindo essas crenças que vão muitas vezes diminuir os sonhos, diminuir as realizações, e isso é muito sério. Então, buscar informação, transformar essa informação em sabedoria e, através disso, transformar não só a vida da pessoa, como as próximas gerações. É muito profundo, né? Se a gente analisar, né? A gente se perde. Eu falo que, assim, eu estou completamente apaixonado por esse assunto. E é engraçado, a gente passa isso no dia a dia e você vai olhando e se vê meio perdido justamente nisso de como, opa, peraí, qual que é a verdadeira função do dinheiro na nossa vida, né? Por exemplo, você fez um comentário de falar o seguinte, opa, peraí, eu preciso de ter para começar para começar a investir. Você comentou, opa, eu preciso de... A gente tem essa crença. Não, peraí, eu vou investir a hora que eu tiver um dinheiro sobrando. Qual que é o caminho hoje, Rodrigo, para iniciar essa caminhada nesse sentido do investimento? O que você me diz? Por exemplo, a gente está falando muitas vezes com uma pessoa que... vou dizer, leiga mesmo no assunto, e quando você fala em investir, normalmente está nas crenças também, que a gente fala assim, opa, quem investe é quem tem dinheiro. Como é que você me fala? Me fala um pouquinho disso, dá alguma dica pra gente aqui. Eu tô aqui só tentando puxar de você essas dicas aí pra gente tentar decifrar um pouquinho mais esse assunto.
Então, vela e indagação também, mas vamos Aham. trabalhar algumas coisas importantes demais. Por exemplo, muitas pessoas que vão nos ouvir, vão nos ver, vão falar, pô, legal demais, cara, vou fazer. Igual a maioria das pessoas falam, não, vou na academia. Aham. Só que o que acontece? Brasa só é brasa no meio de outra brasa, né? Então, eu tenho que começar a fazer o quê? Eu tenho que começar a buscar informação sobre esse assunto para que esse assunto comece a ser cada vez mais familiar na minha vida, para que eu comece a ter resultados diferentes, para ter, através de atitudes diferentes também. Então, cara, quando a gente fala assim, eu tenho que ter primeiro para que eu possa investir, isso é uma crença. Então, a pessoa fala assim, eu tenho que ter para começar a investir. Se eu falei com você que você pode começar com R$1, aí eu vou inverter isso. Começa a fazer para você ser. Porque olha para você ver. Eu hoje corro maratona. Mas há 6 anos atrás eu comecei a correr para que eu me transformasse no maratonista. Então eu tenho que começar muitas vezes, tipo assim, fazer algo mesmo em condições imperfeitas. Para que eu possa ter, mais ou menos quando a pessoa fala assim, eu vou na academia quando eu perder minha barriga, não tem sentido. Você tem que ir na academia para perder a barriga, você tem que começar a fazer para você ter. Então faça que você vai ter. Então vamos inverter essa ordem, gente, é loucura. Os brasileiros estão esperando ter para investir. Comece a investir para ter. Inverta a ordem que o resultado vai vir. E digo mais, a hora que a pessoa começa a investir, abrindo conta no banco digital preferencialmente, e começa a fazer a partir de R$1 que seja, sabe o que vai começar a acontecer, Fernando? Ela vai começar a falar, poxa, a minha casa vai vir. O meu carro vai vir sem precisar de pagar para a financeira para comprar esse carro todas as vezes. A minha viagem vai vir porque você já está fazendo. A minha dívida vai ser paga porque eu estou investindo. E aí a gente tem que trazer essa consciência de que se eu começar a fazer, eu vou ter. Isso é regra. Vamos lá. Você acha que a pessoa, mesmo quando ela está endividada, ela deve também começar a... Opa, eu vou me pagar primeiro. Porque é engraçado, a gente está falando com todos os tipos de pessoas, né? Tem aquele, opa, eu já tenho dinheiro sobrando aqui. Tem aquele que já está abrindo a conta digital, deixa eu aplicar meu primeiro R$1 aqui. Mas tem aquela pessoa que ela olha para ela mesma e fala assim, poxa, minha situação hoje é terrível. Eu devo cheque especial, eu devo cartão de crédito, eu devo o carro financiado e por aí vai. O que você me fala? O que você diz? Essa pessoa, na verdade, eu acredito que ela não está nem emocionalmente preparada para falar assim, opa, eu vou pegar aqui R$1 e vou colocar para fazer o investimento inicial. É porque ela está pensando, talvez, em correr a maratona sem correr o primeiro quilômetro, né? Ela está querendo já o final das coisas, resolver tudo direitinho. Mas vamos supor, tá? Uhum. Que eu vire para uma pessoa que está totalmente endividada e entregue exatamente o valor que ela precisa para pagar todas as dívidas. Eu resolvi o problema dessa pessoa ou não, Fernando? Na prática, a gente sabe que não. O que vai acontecer daqui a pouco? Ela vai estar muito mais endividada. Você sabia, Fernando, que a grande maioria das pessoas que ganham, por exemplo, no reality shows, ganham em mega cenas da vida, 10 anos depois, estão muito mais endividadas do que antes de ganhar? Isso é número, isso é informação. Sim, sim. Então, olha para você ver, isso acontece. Então, as pessoas têm que começar a entender o seguinte, poxa, eu tenho que visualizar uma conquista sim, mas eu tenho que dar o primeiro passo. E aí, esse primeiro passo, talvez ele vai ser pequenininho, mas é o maior passo que a pessoa está dando na vida. E ela tem que começar a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E aí, a gente tem que começar a entender o seguinte, que aquele primeiro passo vai trazer um grande resultado. Estou com dívida? Talvez a solução para essa pessoa seja não pagar as dívidas. Aí começar a se pagar primeiro. Sabe por quê, Fernando? A partir do momento que a pessoa começa a se pagar, para planejar até o pagamento da dívida, ela está mudando não só ela, ela está mudando a cultura dela, está mudando as próximas gerações dela também. E ela vai começar o quê? A gerenciar o dinheiro do jeito melhor. Ela vai gerar renda, porque aquele dinheiro que ela está investindo vai aumentar todos os dias. Aí a gente tem que começar a entender que para ter resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes. E aí está o grande quebra de paradigma, que é muitas vezes loucura para a grande maioria das pessoas. Mas um dos meus passos que eu falo é o seguinte, tome decisões de grande impacto financeiro na sua vida. E a decisão de grande impacto, ela parte para aquele momento de incomodar, de doer. Fazer algo, talvez, que não vai acontecer de um dia para o outro. A dívida não vai acabar daqui a um mês. Mas eu te digo, se você for constante, se você não desistir dos obstáculos, elas vão acabar. Mas desde que você esteja disposto a fazer o que você nunca fez, para ter resultados que você nunca teve. E aí está uma grande quebra de paradigma que a pessoa tem que fazer. Isso só depende dela, eu não posso fazer isso por ela. É forte. É engraçado, né? Não é. Deixa
deixa eu ver se eu consigo achar as palavras corretas, mas assim, não é fácil da pessoa entender isso, né? Não é fácil dela começar a trabalhar isso dentro dela, né? Cara, eu vou ser bem direto e me permita discordar. Eu falo que para quem permite é. Durante o processo ela vai comemorar, para quem permite, para quem tem constância. Sabe por quê? Porque buscar esse tipo de informação, como, por exemplo, onde investir, essa questão técnica, é mais ou menos a mesma coisa de buscar essa informação, como usar o Uber, como usar um aplicativo para você pedir um iFood, que seja. É simples. Mas por que as pessoas conseguem pedir Uber, conseguem, muitas vezes, buscar um aplicativo de comida, mas não conseguem fazer o primeiro investimento? É porque ela não liga o canal nessa TV. Ela não segue educadores financeiros. Ela não busca esse conhecimento. Ela prefere buscar outro tipo de conhecimento. Então, ele é simples. Eu falo que correr uma maratona é fácil demais, cara. Mas é fácil demais. Eu estou te dando esse exemplo porque eu já corri. Sim. O desafiador foi eu começar 6 anos atrás a correr 1 quilômetro. Sair das dívidas é fácil demais, cara. E se você está incomodado, eu te digo para você o seguinte, você está lotado de crença. Se você está falando assim, esse cara está falando da boca para fora, vai lá e olha nas redes sociais, conversa com as pessoas que eu desenvolvi, que tiveram resultado, porque não é mágica, é um processo, Sim, a pessoa tem que colocar em prática, e começa com elas. Entendam a importância de seguir um caminho, de seguir um método, né? Então, se a pessoa está disposta, ela vai ter resultado. Só que não é um estalo de dedos. Maravilha, maravilha, maravilha. E é engraçado porque eu falo isso também com as pessoas, né? Muitas vezes ela chega para comprar um imóvel e ela quer assim, eu quero a solução agora. Aí você vai entender essa parte dela e ela tá toda desorganizada financeiramente, né? Então, assim, dá esses primeiros passos e é engraçado. E muitas vezes a gente acha que isso acontece só com quem tem uma renda pequena. Não, acontece em todas as camadas, né? Em todas as... Quem é rico quebra, quem é rico fica sem dinheiro também, fica endividado. E todos nós temos essa dificuldade. Todos nós custamos a aprender esses passos, né? Rodrigo, vamos lá. Comprar a casa. Estou aqui com R$500 e a pessoa me visitou, Fernando, entendi que eu preciso de ter aqui R$20 mil até o final do ano e eu estou com R$500 aqui. O que você me diz? Como é que essa pessoa começa a cuidar bem desses R$500 para que ela chegue no final do ano, esteja ali o valor maior? Como é que ela cuida? Ela pega esses R$500, põe na caderneta de poupança ou ela põe debaixo do colchão? O que você me diz? Vamos, o que eu quero? Eu quero uma parte técnica aqui de como pegar esses R$500 e depois eu tenho uma outra pergunta para você que eu quero... Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa, na hora que você falou assim, todos nós temos esse problema. Cara, crença. Para de falar todos nós temos, porque você está falando algo que você tem, talvez. E você está querendo dizer, todo mundo não sabe usar o cartão de crédito, todo mundo tem de... Não tá. Talvez as pessoas que você tem convivido. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que correu a maratona. Sabe por quê? Porque eu convivo com pessoas que correram a maratona. Se eu for perguntar para você se você conhece alguém, talvez eu não costumar aqui. Só você. Por quê? Porque você não convive com esse público. Você está entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse todos. Todo mundo tem uma dívidazinha, todo mundo não tem. Sim, a maioria concorda, a maioria é estatística, mas legal. não é todo mundo. Que legal, cara. E aí, quando você fala de R$500, e aí, o que a pessoa tem que fazer? Do meu ponto de vista, primeiro, definir o objetivo. Eu diria, abre uma conta no Banco Inter, por exemplo. Bora, vamos lá, peraí, vamos botar isso, assim, eu quero ser bem prático para a pessoa. Opa, peraí, definir meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Ele está muito bem definido. Eu quero comprar, que seja um apartamento no final do ano e tal. E qual é o meu objetivo, tá? Qual é o meu objetivo com essa pessoa? Ajudar ela a se preparar para que no final do ano ela tenha o dinheiro para dar entrada nesse imóvel. E ela está começando ali ela estava no zero, aí depois desse bate-papo ela veio cá, viu esse podcast, entendeu um pouquinho, ela, opa, peraí, deixa eu separar aqui, eu tenho 500. Como é que eu começo a caminhar com esses R$500 para ir em direção ao objetivo? Eu não estou falando que vai ser no final do ano, pode ser no ano que vem, pode ser 2 anos, porque ela realmente consiga ter ali o valor que ela pretende. Vamos estabelecer um valor aqui. Bora, vamos lá.
20 mil reais. Ela quer ter ali 20 mil reais daqui 2 anos e ela está com 500 reais agora, nesse exato momento. Tá? Tô trazendo bem factível mesmo. E eu queria que você me ajudasse Opa, Fernando, vamos desenhar o caminho aqui para essa pessoa. Ó, se vocês quiserem, pega um papel e uma caneta aí, que agora eu tô tentando arrancar dele as dicas aqui direto aqui para ele passar para vocês. Vamos lá. Perfeito. Então vamos lá, questão prática, hein? Uhum. 500 reais por mês, fala, poxa, eu vou definir, vou chegar a 20 mil daqui 2 anos. Perfeito. Definiu, poxa, eu preciso de pelo menos 500 reais a partir de quando? A partir de agora. De agora, nesse Não é nem exato pra momento. assim, ó, agora, definiu. A partir dessa semana eu já coloco. Aonde que eu vou fazer isso? Então, sugiro. Tenha a conta aí no banco digital Inter, Sofisa, algum desses bancos e faça esse investimento aonde nesse primeiro momento? Faça investimento em algo para esse objetivo que você não tenha o acesso a esse dinheiro de imediato. Porque você está no momento de mudança de mentalidade. Perfeito. E se você coloca o dinheiro, que seja na caderneta de poupança, ou coloca o dinheiro, aí alguém te chama para ir num restaurante no final de semana, você vai pegar o dinheiro, a casa está indo para o baralho, você já está perdendo a oportunidade de construir algo. Então, coloca o dinheiro de cara, e aí eu vou sugerir agora, tipo assim, praticamente, abriu a conta no Inter, abriu a conta no Sofisa, você vai procurar no Inter um investimento que chama LCI 90 dias. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar em investir. Dentro do Banco Inter tem os 500 reais lá, ou 5 reais, ou 10. O valor é que você falar pelo menos esse valor, você vai clicar em investir. Dentro de investir, você vai clicar em renda fixa, vai estar lá no Ver Todos, renda fixa. Você vai procurar LCI 90 dias. Qual que é a vantagem desse investimento, Fernando? Me conta. Essa pessoa não consegue tirar esse dinheiro antes de 90 dias. Ela está se protegendo para realizar algo. Se alguém chamar para gastar aquele dinheiro, ela não tem nem como tirá-lo, porque ele vai cair na conta só depois de 90 dias. E ela está no momento de treinamento, no momento que ela está fazendo o quê? Está fechando a gavetinha. Travou. Os 500 tá lá travado. Não foi mais na mão. Não tira, não tem jeito. E é para casa, é para o imóvel. Só que ela vai dizer para ela o seguinte, poxa, eu vou colocar pelo menos 500 reais. Aí no mês seguinte ela conseguiu 700. Pô, cara, ela coloca um valor maior, ela vai se aproximando cada vez mais desse imóvel. Ah, no seguinte, Rodrigo, não deu 500, cara, tive aí IPTU, IPVA, colocou 200, só não parar. E nesse momento, Fernanda, a constância é fundamental. Eu recomendo que as pessoas, ela nem façam uma vez por mês 500 reais. Cara, é melhor você fazer todas as semanas que seja 150. O LCI, qualquer valor, eu a partir de 50 reais. A partir de 50 reais, qualquer valor. No Inter, 50. Já no Sofisa, a partir de R$1, para aquele que quer o valor menor ainda. LCI. Aí vai ser no Inter, vai ser o CDB pré-fixado 6 meses. Que é um outro 6 meses é mais legal. Sim, mas... que eu travo esse dinheiro. Também, mas você tem o LCI 6 meses também. O LCI, eu estou colocando um prazo mais curto, porque a pessoa está no processo de mudança de mentalidade. Então, trazer justamente essa. Então, no Inter é o LCI 90 dias. E é esse nome, gente. E para aqueles pessimistas, nem conheço o banco, se o banco quebrar, está garantido em 250 mil. Até lá, você está garantido. Peraí, Rodrigo, peraí. A Fernanda está ali fora. O Fernando, anota isso aí para mim, tá? LCI 90 dias. Anota aí para mim. Ô, gente, anota. Ó, todo cliente que visitar uma casa comigo agora, que fala que tá sem dinheiro para entrada, na hora eu vou obrigar ele a abrir a conta no banco digital e já fazer lá, no mínimo, um LCI 90 dias. Vambora. Continua. Primeiro passo, a partir de 50 reais você faz isso. Eu não sou fiz a partir. E outra, tá? Você indicando ele, você vai ganhar dinheiro com esse cliente, sabe? Mentira! Me conta mais. Então, você pode indicar esse cliente, ele fez o primeiro investimento, ele fazendo esse investimento, você vai receber 50, 100 reais só de indicar esse cliente, passando o seu código ainda, você vai ajudar. E sabe quanto tempo que demora para... Para tudo. Que eu tô me entusiasmando demais aqui agora. Como é que é? Eu indiquei ele fez o investimento de, vamos pôr, 500 reais. Eu ganho 50 reais? Não, aí tem uma regrinha. O investimento para ganhar 50 reais no Sofisa tem que ser de R$1.000. Então mas ele tem 30 dias para fazer esse investimento da abertura da conta. Você pega o seu link, você abriu sua conta no Sofisa, aí vai estar lá dentro do Sofisa, vai estar indique. Vai estar lá tipo um presentinho, indique. Aí você manda o seu link para a pessoa entra na sua frente, Fernando, você vendendo a casa para ela, ou criando essa expectativa, ela vai abrir a conta em questão de uns 5 minutinhos aproximadamente. Olha só, olha a mágica. 5 minutos a pessoa abre a conta na sua frente. Tô passando mal aqui, Rodrigo. Abriu a conta na sua frente, no Sofisa direto, por exemplo. Aí ela faz o quê? Ela abriu a conta e ela pega R$1.000 para ela começar a comprar aquela casa que está lá na poupança. Porque dinheiro que está ali, ela não sabe nem o que ela faz. Ela, se ela deixar, ela vai gastar. Ela vai pegar esse dinheiro, coloca num CDB pré-fixado 1 ano, que tem que ser um investimento pelo menos 1 ano. Peraí, esse é outro. No Sofisa.
Esse é no Sofisa mesmo, mas a gente está falando do LCI. Não, mas o LCI é no Inter. Inter. CDB prefixado no Sofisa. São os dois lugares. Para me comprar minha casa, eu posso escolher. Qual banco eu vou usar? Inter ou Sofisa? Tá. Aí eu pego no Sofisa e coloco... Você indica a pessoa abriu a conta com o seu link e aí ela fez um investimento de R$1.000. Em até 30 dias, mas normalmente é uma semana, assim, vai cair R$50 na conta dela e 50 na sua. Como assim? R$50 na conta dela? Me explica. Aí ela vai receber do banco R$50 por ter aberto a conta com o link de alguém e ter investido R$1.000 em algo que ela não pode tirar durante um ano. Ela vai ganhar dinheiro com isso. Ela já ganhou... olha, peraí, vamos devagar, porque é muita informação. Seguinte, R$1.000, acabei de abrir minha conta aqui no Sofisa, R$1.000. Fiz lá o investimento de R$1.000 nesse exato momento. Eu indiquei essa pessoa, eu ganho R$50 para mim, e essa pessoa vai ganhar R$50 já os R$1.000 dela já deu R$50 para ela. É isso mesmo que você está me falando? Eu. Ou seja, daqui 30 dias, independente do rendimento, ela já tem R$1.050 ali já garantido. Garantido. Da primeira vez. E aí, sabe o que essa pessoa vai poder fazer? Vai poder indicar na família dela, mais 50. É isso que vai resolver? Não! Mas é isso que vai trazer talvez um incentivo para ela entender, poxa, eu posso gerar renda com o banco, eu posso gerar valor. E o que é mais importante nisso não é R$50, não. O que é mais importante é o quê? A casa, o carro, a viagem que ela vai fazer, porque ela já está planejando. E na hora que ela está investindo no Sofisa, tem uma mega diferença. A pessoa já vai clicar lá em criar novo objetivo e ela vai colocar lá, casa dos meus sonhos. Posso dar até um nomezinho lá, bacana. Oh, cara, tô apaixonado. Tô apaixonado com essa. Tá, e rendimento? Porque aí a pessoa... eu tô te falando porque o que acontece? Um grande problema hoje é o excesso de informação, né? A pessoa recebe aquele excesso de informação, aí ela vai e trava. Ela tá com R$1.000, aí ela tá ali para abrir a conta do Sofisa, aí o amigo chega e fala assim, não, faz isso, faz aquele outro. O que é rendimento desse valor? Me conta um pouquinho aí desse rendimento. Quanto que esses R$1.000 vão render? Né? Porque quando a pessoa fala investimento, ela, peraí, quanto... Quer dizer, de cara já ganhou R$50. Ou seja, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Você foi lá visitar uma casa comigo. Você está ganhando R$50. É isso que a gente está falando. Olha que legal. Mas quanto que esse dinheiro vai render? Então, olha para você ver. No Sofisa, a gente falou o CDB pré-fixado, né? Isso. Olha que os R$1.000, um ano. Tá, anota, gente. Anota, porque isso é aí forte. o que vai acontecer? Na hora que ela estiver investindo, ela colocou investir... colocou lá renda fixa, que é o que passava, investir, renda fixa, aí ela vai ter que cadastrar o perfil de investidor dela uma única vez, clicou em renda fixa, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer CDB pré-fixado. Ela vai colocar CDB pré-fixado, rende quanto? Rende R$12,50 ao ano. Ela já sabe, vai render R$12,50 ao ano, isso dá mais de 1% ao mês. E vai render todos os dias, a partir do dia seguinte que ela está investindo, e todos os dias ela vai ver aquele dinheiro aumentando algo. E isso vai acontecer durante toda a vida dela enquanto ela tiver esse investimento. Imagine você, Fernando, você está comprando uma casa, colocando um dinheiro, todos os dias seu dinheiro no banco está aumentando para que você possa comprar essa casa cada vez mais rápido. Mas você vai comprar o quê? Com a entrada desse valor. Você não vai ficar durante 30 anos guardando R$100, 200 para comprar uma casa daqui a 30 anos. Não tem justificativo. Sim. Mas você vai guardar para você dar a entrada, para você realizar a compra da casa dos seus sonhos que você planejou para adquirir. Então, essa e é muito legal, Rodrigo, eu acho muito legal nisso, porque é o que você falou, é aquela sensação que já começa a ser quase que físico, né? A pessoa já começa a ver ali, opa, esses R$1.000 tá aqui, ela abre o celular dela, os R$1.000 tá aqui, esses R$1.000 é da casa. Aí ela, opa, 1.050, não é mais, é 1.050 e vai, e você está falando de 12,5% ao ano, é isso que é o que mesmo? está atualmente, depende da taxa Selic, depende de algumas... Mas na hora que a pessoa estiver investindo, já vai aparecer esse percentual, que é um investimento pré-fixado, ou seja, ela já sabe a rentabilidade na contratação. Já o LCI lá no Inter, você não consegue saber, esse percentual de cara vai depender da taxa Selic. Mas, pelo conhecimento, é aquilo que eu falo com as pessoas. Gente, você vai no médico, não fica preocupado em ler bula agora, não. Faz o que o médico te falou, toma o remédio. Porque se você ficar querendo entender tudo, sem te dizer, você não vai entender quase nada inicialmente. O entendimento vai vir com a prática. É igual você aprender a andar de bicicleta. Ninguém foi para a sala de aula para aprender a andar de bicicleta, não. A pessoa sobe na bicicleta e começa a pedalar. Investimento é a mesma coisa. Começa a fazer que você vai se transformar em investidor. Faça para você ter.
Bora lá, vamos lá. Fiquei entusiasmado com isso demais. Então, beleza, comecei a fazer esse investimento, mas como ele é pré-fixado durante um ano, eu já sei agora, de imediato, que ele vai render 12,5% durante um ano. A pergunta é a seguinte, no mês que vem eu quero investir ali mais R$500, eu quero botar mais dinheiro ali. É importante estar claro que vai ser, por exemplo, quando eu for no mês que vem, ele vai ser daqui 1 ano e 1 mês. Correto? E essa pessoa tem um prazo determinado ali de 2 anos, talvez, para juntar esses R$20 mil. Tá? A conta é o seguinte, como é que ela na verdade, está na hora dela começar a diversificar, correto? Por exemplo, se a gente está com um planejamento aqui de 2 anos, eu quero ter R$20 mil daqui 2 anos e eu estou começando com R$500 aqui agora, nesse exato momento. Exatamente, entendi essa dúvida e aquilo que eu falo, começa a fazer que você vai entender o processo. Ela começa com esse de, por exemplo, 1 ano, mas ela tem um CDB prefixado de 6 meses. Então, daqui a 1 ano, quando o dinheiro cair na conta, o que ela vai fazer? Vai reinvestir para 6. Aí, daqui a 6 meses, o dinheiro está caindo na conta, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai colocar no que você pode tirar a qualquer hora, porque o sonho já está aproximando e ela já tem que direcionar o dinheiro para aquilo que ela pode tirar e falar assim, está aqui meus 20 mil para comprar minha casa. Então, ela, durante o processo, ela vai conseguir interpretar isso, ela vai entender que, olha, como o que eu estou fazendo agora daqui a 1 ano, o que eu vou fazer daqui a 1 mês, daqui a 1 ano e 1 mês, 1 ano, 2 meses, vão ser datas diferentes, vai cair na conta. Só que no Sofisa, cara, tem outra vantagem, que é o banco mais simples para a pessoa começar a investir, que o que acontece? Quando esse dinheiro cai na conta... Você trabalha no Sofisa, Rodrigo? Não trabalho. Posso mudar de opção a qualquer instante. Eu fico atento às oportunidades para facilitar a vida do cliente, para ser mais prático, mais direto. Que eu falo assim, não basta ser educador financeiro, eu tenho que dar o caminho e mostrar o caminho para a pessoa. Perfeito. E essa é a ideia. A gente tem que trabalhar 2 coisas. Mas a vantagem maior é o seguinte, na hora que esse dinheiro começa a cair na sua conta, sabe o que vai acontecer? Fernando não está acompanhando ali, não viu o e-mail, não viu a notificação no celular. O banco mesmo vai reinvestir o dinheiro para você, Fernando. Só que ele vai reinvestir em quê? Em algo que você pode tirar a qualquer hora. Então, você não precisa nem de ficar preocupado quando esse dinheiro volta para sua conta, não. O banco ele vai ainda reinvestir em algo que você pode tirar a qualquer hora para você realizar o seu sonho, cara. E essa que é a sacada. Olha como é que as coisas estão mais simples, como é que estão mais fáceis de serem feitas. Nossa, e é engraçado porque... Assim, a gente conversando sobre isso aqui, você vê o tanto que é simples, aí você começa a fazer um monte de continha aqui, peraí, você começa, a cabeça fica assim, fervilhando com relação. Rodrigo, uma coisa muito legal que é importante, por exemplo, a pessoa tem aquele salário dela e a gente fala muito sobre renda extra, uma renda extra aqui, como é que eu faço uma renda extra? E olha para você ver, você acabou de dar uma dica aí fenomenal da pessoa, peraí, ele veio aqui, ele acabou de aprender isso comigo aqui agora. Se ele indicar para 10 pessoas, passar essa dica para 10 pessoas, essas 10 pessoas abrirem a conta ali no Sofisa naquele exato momento ali, ele já gerou para ele uma renda de R$500 a mais esse mês. E fala um pouquinho disso, como a pessoa criar esses caminhos. Depois eu quero que você dê a dica, você me falou, gente, aqui... Ele não paga conta de energia, vocês acreditam uma coisa dessa? A conta de... Não tem segredo, é uma coisa super simples, e ele não paga conta de energia. Essa aí eu quero aprender urgente. Se eu te perguntar, Pedro... Mas vamos na renda extra primeiro, que depois a gente falar de energia. Antes de falar sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que é o mais importante na vida de uma pessoa? Mais importante é a pessoa gerar mais renda, o mais importante é a pessoa investir melhor, ou o mais importante é a pessoa gerenciar melhor o dinheiro? Difícil, hein? Gerar mais renda... O mais importante é gerar mais renda, investir melhor, ou a pessoa gerenciar melhor o dinheiro? O que deve ser prioridade na vida de uma pessoa? Gerenciar, eu vou pensar bastante aqui, porque eu quero gerenciar melhor o dinheiro, gerar mais renda ou investir melhor. O que é mais importante? Eu te digo que quase todo mundo erra. Então... Isso é um padrão, isso é uma crença. Lembra das mãos juntas? Então, isso é uma crença que as pessoas têm. O que é mais importante? Tá, então a gente aqui, preparado para passar vergonha mais uma vez. Talvez não. Mas eu acredito que gerar mais renda, investir melhor... Ou gerenciar. Mais importante, qual que tem que ser a prioridade? Gerenciar. O índice de erro, gente, é quase 100%, ele errou. E digo mais, tá? Ele foi na minha palestra.
E por que eu estou te falando que ele errou e foi na minha palestra? Por que eu já estou, tipo assim, direto e sendo bem direto nisso? Porque, gente, não adianta a pessoa fazer um curso comigo, fazer um curso com outro educador financeiro e não ter constância. Você está no processo, você vai estar se desenvolvendo, você vai estar no curso, você vai ouvir isso várias vezes. Tem um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, que o autor diz o seguinte, o Tim Revecker. Leia esse livro pelo menos uma vez por ano durante 12 meses, porque tem coisas que a gente tem que ouvir. Ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Cara, mas o mais importante, disparado, é gerar mais renda. E é o que nós vamos falar agora de como gerar renda extra. Nós falamos do Sofis agora. Então, eu dei um insight, te perguntei e você errou. E eu ainda errei. Sim, mas é disparado gerar mais renda. Mas você pode, e o meu método fala muito sobre isso, o meu método de desenvolvimento, que a gente pode fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, cara. Nós não precisamos de gerar mais renda para investir, para gerenciar. A gente pode fazer as 3 coisas, independente do momento que eu esteja, mas meu foco tem que ser em aumentar minha renda. Porque se eu foco em aumentar minha renda, eu busco gerenciar e eu invisto, eu realizo meus sonhos. Mas foque em gerar renda, mas não faça só a geração de renda, porque só gerar renda para quem não sabe investir, não sabe gerenciar, não vai adiantar muita coisa. E aí, quando se fala de gerar renda, olha para você ver. Você gera renda com Sofisa, e vamos colocar, é um valor irrisório, mas é trabalhar a mentalidade. É o dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. Porque tem uma frase que diz o seguinte, se você não gerar renda enquanto você está dormindo, você vai ter que trabalhar a vida inteira até morrer. E aí a gente começa a falar, poxa, tem que gerar renda. Como é que é a frase? Como é que é a frase? Como é que é a frase? Se eu não gerar renda enquanto eu durmo, se eu não gerar renda enquanto eu durmo, eu vou ter que trabalhar até morrer. E aí eu começo a gerar renda de diversas formas. Eu posso gerar renda, por exemplo, comprando imóvel para alugar. Sim. Eu posso gerar renda fazendo investimentos. Perfeito. E aí eu estou focando em quê? Conquistar mais dinheiro para que eu possa o quê? Realizar mais sonhos. Para que eu possa gastar mais dinheiro. Para que eu possa ajudar mais pessoas. E aí olha para você ver. A Origo te dá uma forma de gerar renda. O Banco Inter, se você vai lá no Intershop e compra uma geladeira por lá, você vai receber dinheiro de volta. Só porque você comprou dentro da plataforma do banco. Gerou renda. Gastei, recebi. Eu vou no posto de gasolina abastecer, e aí eu coloco lá o Shellbox, abastece aí, ou Premia, qualquer aplicativo. Eu vou receber dinheiro de volta. Então, estou abastecendo e receber dinheiro de volta. Dinheiro mesmo? Dinheiro. Vários dinheiro. Dinheiro, espécie. Não, é porque eu estou impressionado aqui. A gente está falando de dinheiro mesmo, espécie. Dinheiro. Liberta disso. E é assim, toma um remédio que você vai ver o dinheiro cair na conta e você fala, não acredito. Não, mas é engraçado. De tudo que a gente está falando aqui, é o que eu estou falando. Eu estou me colocando aqui como aprendiz. E aí, olha para você ver, você vai gerar renda dessas formas e, além disso, energia. Por exemplo, você gasta quanto de energia na sua casa? Gasto. Bem feito. Você não está gerando renda com energia porque você não quer. E você pode falar, chamar, mas você para, cara, não pode que às vezes estão falando bem feito, estou falando bem feito. Por quê? A informação está aí. Exato. Talvez passa até na televisão, mas você não está nem um pouco pensando nisso, você está pensando... querendo ver a novela. Você não está querendo ver a propaganda, você está querendo ver um jogo de futebol. Então, talvez está te sendo lembrado aí, você está perdendo essa oportunidade. Mas por que eu estou te falando isso? Porque é para você ver, eu não pago conta de energia. Mas quanto que eu gasto para não pagar? Porque a pessoa já vê, mas você deve ter colocado placa solar na sua casa, custa 30 mil reais. Nada disso. Eu uso fazendas solares. E sabe qual que é o meu custo? 0. E sabe qual que é o meu ganho? Gigantesco. Sabe por quê? Porque na hora que eu te indico, Fernando, e no dia que você foi na minha palestra, eu te mandei o link. Você já virou cliente da Origo ou ainda não? Será que eu posso sair correndo aqui, gente? Será que eu posso sair correndo daqui? Na hora que a conta da CEMIG chegar na sua casa, você vai virar para ela e falar assim, bem feito. Eu não fiz o que o Schumacher falou lá atrás. Mas você vai fazer, porque você vai dar nos próximos passos também, e eu vou te apoiar nesse processo. Mas sabe o que vai acontecer? Se você clicar naquele link lá, você vai virar cliente, por exemplo, da Origo. Tem Origo, tem Green, tem outros que você pode até fazer um negócio, pode virar profissão. Tem pessoas que se desenvolveram comigo, geraram desconto da conta de energia e virou representante da Origo. O cara arrumou uma profissão porque ele fez um curso de educação financeira. A pessoa para se desenvolver comigo, eu quero que ela gere renda extra. Eu quero que ela pague o meu curso com o que ela vai gerar de renda rápida. Porque eu quero transformar a vida da pessoa para que ela transforme de outros, para que eu consiga desenvolver cada vez mais pessoas. Mas olha para você ver isso, Fernando. Você vai clicar naquele link, você vai virar cliente da Origo e na hora que você indicar para os seus familiares, seus amigos, para as pessoas que você conhece, que virarem cliente, porque a maioria também, não sei como é que funciona isso, não tem fidelidade, não tem nada. Sabe o que vai acontecer? O valor da conta daquela pessoa vai cair lá na sua plataforma.
E sabe o que você tem que fazer, Fernando, com esse valor? Ou você gera de desconto na sua conta. Então, você vai estar lá, indicou o Schumacher, que tem um consumo de R$300, vai cair R$300 para você. Você vai pegar esses R$300, ou você desconta na sua fatura, ou você transforma em pontos da Livelo para viajar, ou você recebe esse dinheiro na sua conta, em Pix, só por indicar. E aí eu te pergunto, você conhece alguém que não paga conta de energia? E Pix é verdade, né? O Pix a gente vê ali. Como todos os demais, hein? Mas o Pix a gente olha, bate o olho e viu ali, opa, o Pix caiu aqui. E aí eu te pergunto, você conhece alguém que não tem que pagar conta de energia? Não. Imagina, Fernando. Meu avô que mora lá na roça, lá agora colocar bem a conta. Imagina o seguinte, Fernando, você está buscando realizar um sonho de uma pessoa, dando acesso para ela, mostrando uma casa dos sonhos, e vira para essa pessoa e fala assim, eu estou vendo aqui que você tem conta de energia. E fala assim, mas todo mundo tem. Mas aqui você não precisa ter, não. Aí você pega o seu link, manda para essa pessoa, a pessoa na sua frente, assim, já faz o cadastro, e aí a pessoa tem 10% de desconto a partir da próxima conta. Se não fizer nada, 10%. 10% em cima do consumo que ela tem hoje com a CEMIG. Com a CEMIG. Gente, isso é tão engraçado. Desculpa, eu vou porque apesar de eu não ter feito o cadastro ainda, mas eu fiquei engraçado, que eu fiquei tão surpreso com isso, porque é o seguinte, a gente pensa assim, não, mas a energia não deve ser a mesma, a energia vai ficar caindo toda hora, a gente, né, porque aí já veio eu tô aprendendo, já veio as crenças ali, e a gente fica pensando nisso. Mas a energia não deve ser boa. Quando estiver chovendo, e vem esse monte de pensamento na nossa cabeça, que são as crenças. Rodrigo, quem entrega a energia na casa da pessoa? Então, antes eu vou contar uma história, até para você entender, né? Uhum. Quando eu contei para minha esposa que, olha, nós vamos ser cliente da Origo agora. Não é CEMIG, mas... Ela virou para mim e falou assim, se acabar a luz aqui em casa, você vai ver. E imagina a mulher brava lá em casa se acabasse a luz em casa. Rodrigo, eu acho que eu ouviria a mesma coisa na minha casa, você acredita? Eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que até as palavras, a forma como colocar as palavras seria a mesma. E aí eu falei com ela, falei assim, não tem nenhum risco disso acontecer, porque a Origo, ela vai injetar energia na conta da CEMIG. Quem que entrega energia lá em casa é a CEMIG. Faça então, chuva, faça sol, vai continuar da mesma forma a entrega. E a CEMIG é parceira da Origo. A CEMIG quer que a Origo tenha cada vez mais clientes, sabe por quê? Porque a CEMIG tem que aumentar a capacidade produtiva para o nosso país crescer. E é uma energia sustentável, uma energia que não vem dessas hidrelétricas que estão destruindo aí as florestas, muitas vezes ela vem de uma energia solar. Você talvez já comece a ver aí na beirada das estradas um monte de placa solar, porque é exatamente isso, são fazendas solares que estão sendo construídas para gerar energia sustentável, que não degrada o meio ambiente, uma energia limpa, e aí você tem 10% de desconto. E sabe qual que é a grande sacada disso? Você pode o quê? Gerar muita renda, indicando muitas outras pessoas para isso, porque eles estão nos comissionando por indicar ela. E aí, olha para você começa a ser cliente da Origo e da CEMIG ao mesmo tempo. Mas a distribuidora continua sendo a CEMIG. Então, nenhuma chance de ter nenhum problema com isso. O valor sem fidelidade nenhuma, tá até bom falar sobre isso. Desculpa estar te cortando, mas você não precisa de ficar vários meses, vários anos. Se você não ficar satisfeito, você pode cancelar na mesma hora. Mas vai ficar insatisfeito de quê? Não tem... Minha conta de luz vem R$200. A partir do mês que vem, eu passei para a Origo, ela passa a vir R$180. Exatamente. Lógico, tem a sua variação. Sim, quando a gente sim, fala, sim. Tipo assim, depende de quilowatt. Não, mas eu estou falando... Vai comprar mais barato. Mas é 10% mais barato. 10% é certo. De 10% a 20% o consumo. 10% a 20%, normalmente 10%. E você já vai ver isso na sua conta mesmo. Você vai poder somar lá e você vai ver essa diferença, tá? Eles te explicam direitinho também. A única atenção que a pessoa tem que ter é o seguinte. Na hora que ela vira cliente da Origo, ela vai ter duas contas de energia. Ela vai pagar o mínimo para a Origo, que é a tarifa... o mínimo para a CEMIG, que é a tarifa de distribuição, ela vai pagar na Origo o complemento. Somando as duas, vai dar quanto? 180. Entendido? Perfeito. Ela vai ter duas contas, porque ela está comprando energia mais barata, vai receber a conta, ela tem que pagar para a Origo aqui. Perfeito. E tem que pagar para a CEMIG, que é a CEMIG que entrega na casa. Sim. É só esse critério. Porque a CEMIG também tem a taxa de iluminação pública, tem tudo isso que continua valendo. Você tem que ser cliente da CEMIG. Sim, não tem outra opção. Você não vai Por fugir enquanto dela. não tem, mas você tem a energia injetada. E sabe qual que é a vantagem disso?
Você não tem custo inicial nenhum. Se eu quiser colocar placa de energia lá em casa, eu tenho que investir 20, 30 20 mil reais Aí eu tenho que hoje. fazer nada, só clicar no link e virar crente. Gente, as pessoas não acreditam nisso. E acabam rasgando dinheiro com energia sem precisar. E é engraçado porque a pessoa pode pensar, mas, poxa, mas o que a CEMIG está ganhando com isso? Na verdade, a produção dela hoje é insuficiente, né, para atender toda a demanda. Então a pessoa pensa, não, mas tem uma pegadinha. Não, não tem pegadinha. Ela não consegue produzir energia para todo mundo hoje. E quando ela vem uma empresa dessa que está produzindo uma energia ali que pode chegar para a gente a um custo mais baixo para a própria CEMIG, ela consegue reverter esse desconto para a gente. É isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, gente, a pessoa pode escolher quem que ela quer ter como fornecedor de energia. Lá tem uma variedade muito... Aqui não, a gente tem poucas empresas que fazem isso. Sim, praticamente todas elas são estatais, né, hoje no país. No país. Ainda, tá? A CEMIG em breve deve ser privatizada, tem algumas empresas aí que vão ser privatizadas e vai ter talvez uma competição maior, talvez a gente vai chegar num ponto que vai ter várias empresas que distribuem em casa também. Rodrigo, olha para você ver que coisa bacana. A gente continuando no mesmo assunto, a gente está falando em aumentar a renda. Né? A gente não perdeu o foco aqui não, mas olha para você ver. Para mim, diretamente, você já me mostrou 2 maneiras na qual eu posso aumentar a minha renda. Porque, olha para você ver que coisa fantástica. A Oregon também, ela me dá... a Oregon que é o Pix, né? Então, olha para você ver. A pessoa vai comprar uma casa comigo, ela vai ligar energia naquela casa. Assim eu espero. Mês que vem ela está ligando a energia naquela casa. Então, em vez de ela ligar assim, meu amigo, vem cá, vamos conversar aqui. Opa, já me gerou uma renda extra aqui. Minha conta de luz vai zerar de imediato. Outra que você me deu a dica foi a do investimento. Já gerei uma renda extra para mim. E olha para você ver, eu não estou mudando de profissão, eu continuo fazendo aquilo que eu faço, não estou aumentando a minha carga de trabalho em nada, porque são bate-papos naturais do meu dia a dia, do meu trabalho, e eu já consegui gerar aqui 2 rendas extras. Além disso, ao comprar, né? Você vai comprar no Inter Shop lá, você vai comprar uma televisão, uma geladeira para sua casa nova. E aí a pessoa vai acontecer o que com ela? Vai receber cashback. E se você indicar ela pelo Banco Inter também, você vai receber cashback daquela pessoa. A pessoa foi lá, abriu a conta. Eu gosto de desenhar tudo para ver que isso não tem erro. A pessoa foi lá, abriu a conta do Banco Inter, foi lá, eu preciso de uma geladeira. Ontem eu estava conversando com a cliente, que ela, nossa, eu vou comprar uma geladeira maravilhosa para colocar aqui. Ela foi lá, comprou uma geladeira nova, ela tem o cashback que ela recebe daqui 30 dias dessa geladeira. Eu também recebo? Você vai receber por indicar ela um percentual. Não é ela que vai receber o cashback, é maior. Mas você vai receber um pequeno porque você indicou ela, tá? Beleza, mas é renda extra? Mas detalhe, ó, só para você olha a crença, hein? Você, ela precisa, mas ela pode? Ela quer? Ela pesquisou o preço para ver se está caro? Porque não é vantagem você receber cashback, mas comprar num lugar mais caro. Sim. Pesquisou? Olha boa, legal. E detalhe, tá? Só para a pessoa ficar... Não é possível. Ela vai comprar no Banco Inter, vai receber dinheiro de volta, vai comprar mais barato, vai dividir em 10 vezes. É para virar um comprador oficial da família. A pessoa fala assim, eu quero comprar um negócio. Não, eu compro na minha conta. Eu vou receber dinheiro das pessoas. E detalhe, vai ganhar pontos para viajar de graça. Que ela vai poder trocar os pontos por passagens da Azul dentro do Banco Inter também. Então a pessoa vai comprar e viajar no mesmo tacada só. Ô, gente, esse homem tá me assustando. Ele me mostrou que foi a última maratona que você fez, né? Sim. Quanto que eu gastei? Você lembra? Ele gastou R$76. R$ 75,58. Taxa de embarque. R$76,50. R$75,58. Ele foi para Florianópolis e voltou. Conta pra gente. Então, quando eu vou no supermercado, eu pago com o quê? Com dinheiro, com Pix ou com cartão de crédito? O Fernando normalmente paga com Pix.
Fernando rasga dinheiro. Rasgava, né? Se ele colocar em prática e treinar comigo não é mágica, não. Eu tenho que ser constância e colocar em prática. Vocês estão conseguindo entender, vocês estão conseguindo entender por que eu e a Fernanda, eu vou buscar ela em casa e a gente está na próxima turma do treinamento do Rodrigo, né? Então, vocês já estão entendendo aí. E não adianta só ir, não. É ir e colocar em prática. Lógico. Não adianta só ir na academia, não. Tem que fazer exercício. Então, beleza. Então, olha para você ver. Quando você vai abastecer, você paga com o quê? Eu tô com vergonha de falar. Vida como ela é, Eu tô com vergonha. Paga com o quê? Pix. Olha só, que absurdo. E eu pago de que forma? Conta pra mim. No supermercado eu tenho desconto se eu pagar no Pix? Não. No posto de gasolina eu tenho desconto se eu pagar no Pix? Não. Então, eu pago com o quê? Cartão. Por quê? Porque o cartão me gera renda. Digo mais, aqui em frente, hoje nós estamos gravando esse podcast, tem uma padaria. Perfeito. Se eu vou na padaria e custa R$5 o pão, eu pago com o quê? Posso falar? Como que você paga? R$5. Pix. Aí você vê o Schumacher, educador financeiro, passando um cartãozinho de lá, R$5 de pão. Você vai olhar e vai falar assim, poxa... Eu tenho que arrumar dinheiro para aquele educador financeiro, né? Não, pode deixar que eu pago. Não, R$5, cartão de crédito. Amigo, R$5 vai me gerar o quê? Viagem. Vai gerar o quê? Oportunidades. E para que eu vou pagar no Pix? Porque eu vou deixar meu dinheiro rendendo no banco. E no dia que chegar a fatura, que eu tenho que ter controle, eu tiro o meu dinheiro que está lá investido, gerando renda, gerei pontos para me viajar de graça e ir para Florianópolis, fazer minha maratona e gastar R$75. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu uso o cartão de crédito em todo lugar que eu posso usar. Então, é a estratégia. E aí, cada um monta a sua estratégia. Se vai dividir ou não em alguns lugares. Por exemplo, supermercado eu divido? Não. Posto de gasolina eu divido? Não. Eu tenho compras recorrentes disso. Sim, sim. Mas se eu for comprar uma passagem... Passagem não, passagem eu ganho. Mas se eu for comprar um tênis para correr a maratona, aí eu vou lá na Outlet em Contagem e comprei lá um tênis de corrida que custa R$1.000. Uhum. Eu divido ou não? Lógico, eu divido. Por quê? Porque não é uma compra recorrente. Eu vou comprar um tênis só daqui a um ano. Então eu divido em 10 vezes, deixo meu dinheiro rendendo, ganho pontos, viajo de graça e conquisto renda com meu dinheiro aplicadinho no banco, sem precisar de ficar usando ele. Porque eu não teria desconto. Agora, se eu virar nessa própria loja e falar assim, ó, eu vou te pagar no dinheiro, no Pix, qual que é o desconto? E se tiver, o que eu faço? Analiso, vale a pena? Desconto é interessante? Tiro meu dinheiro do investimento e pago com desconto. Opa, então, olha, e é engraçado, né? Opa, peraí, quanto custa o tênis? R$1.000. Eu posso pagar em 10 parcelas de 100, né? 10 parcelas de 100. Quanto que eu desconto se eu for pagar à vista, né? À vista, não. Não fala essa palavrinha. Você vai aprendendo curso sobre isso, falou errado e crença errada. Não tem a vista. A vista pode ser no cartão, no débito, no Pix. Eu vou pagar dinheiro. no Pix. Eu vou pagar no Pix, ele fala para você, eu faço para você R$950. Você vai falar, opa, economizei R$50. Mas, e é engraçado, né? Se esse dinheiro tiver investido e tiver lá no Oregon a 12,5% ao ano. Bingo, meu amigo. Acabou. Fechou. Raciocínio. Já está entendendo? Eu ia pagar R$950? Depende. Nesse primeiro momento, eu faço R$50, é o que? 5%. Se eu deixar o dinheiro investido R$1.000 agora, vai dar quase ela por ela. Eu falo assim, poxa, 5 não, mas se der 10 eu pago. Você está entendendo? Fantástico. Aí eu analiso. Tem casos que eu não pego o desconto mesmo. Não, desconto é irrisório. Eu falo, não vale a pena, deixa eu pegar aqui. Deixa eu deixar o dinheiro investido e paga a parcela. Fantástico, fantástico. Assim, e é engraçado porque são contas, por mais que você tente racionalizar, né? Mas são contas que a gente normalmente não faz. E é engraçado, é aí que vai... É a goteira, né? Essas pequenas goteiras que vai minando a gente, né? Sem as pessoas nem saberem, Fernando, o problema todo é esse. Exato. E ninguém que esteja nos ouvindo tem que fazer tudo isso que a gente está falando, não. Faz alguma coisa, cara. Essa fase começa a criar algum desses hábitos, alguma dessas coisas. Ah, não quero órgão, ok, não tem problema você não querer agora, não. Mas entenda que, tipo assim, tem outras coisas que você pode fazer, mas abra a mente. E digo mais, quanto mais tempo vai passando, mais a pessoa vai deixando de fazer aquilo que ela poderia estar fazendo. Se você hoje, por exemplo, não faz investimentos, daqui a um ano você tem menos chance de estar fazendo ainda, porque o tempo passou, a brasa esfriou, entendeu? Colocar em prática é muito importante e as primeiras conquistas devem ser valorizadas.
Fantástico, fantástico, fantástico. A gente estava na renda extra, você já deu 3. Tem mais de 3 aí, porque se a gente for analisar o que foi passado, código, cashback, indicação, a rentabilidade dos investimentos, desconto com combustível, pontos do cartão, passagem aérea, então deu 5 já que foram passados. É muito legal, é muita informação. Rodrigo, assim, lógico, não dá para a gente conversar tudo que dá pra gente conversar aqui, porque senão a gente ficaria, eu acho que o dia inteiro aqui, e eu já sairia daqui, assim, para uma reunião em casa daquelas, opa. Foi até bom vir esse assunto. As pessoas normalmente cai muito naquela questão da crença, a gente estava conversando no início, né? As pessoas não têm esse costume, eu achei super interessante na palestra você aborda esse assunto, as pessoas não têm o costume de conversar com relação ao dinheiro, né? O casal não conversa sobre dinheiro mesmo, né? Opa, as contas. Fala um pouquinho disso pra gente, como é que a gente faz para ter uma conversa mais, né? Normalmente quando chega a conversar esse assunto é porque o bicho já tá pegando mesmo, né? Então, como é que a gente faz para ter esse costume de falar sobre finanças, falar sobre esse dinheiro? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Rodrigo. Bela solicitação, porque eu acho que esse assunto é muito sério, cara. Uhum. Muitas vezes o casal casa com aquela ideia de realizar sonhos juntos, realiza a compra da casa juntos, Sim. né? E o casamento acaba por causa de dinheiro. Sim. Olha só que loucura. Por que isso acontece? Porque muitas vezes é uma repetição de padrão. Os seus pais, por exemplo, conversavam sobre dinheiro dentro de casa ou não? O que acontecia no seu caso? Brigavam. E aí, o que acontece? Você vai repetir, talvez, esse padrão na sua casa. E aí, os pais da sua esposa conversavam ou não sobre dinheiro na época dela? Ela já falou com vocês sobre isso? Sim ou não? Não, nunca Então, falou. E é engraçado, né? Olha para você ver como é que são as coisas. Por exemplo, como meus pais sempre brigavam com relação a essa questão de dinheiro, eu sempre lembro de brigas relacionadas a isso. É um assunto que eu evito. Para não brigar. Para não brigar. Para não repetir o padrão. Olha para você só que ver. loucura. Não, é fantástico. E aí, sabe o que pode acontecer? O casamento acabar por causa do dinheiro, por não conversar sobre o assunto e por ter muitas brigas por causa do dinheiro. Dinheiro é o segundo maior motivo de término de casamento no mundo. Segundo. E as pessoas muitas vezes nem percebem isso. Tem um filme que chama Que Até que a Sorte Nos Separe, por exemplo, que eu recomendo que as pessoas assistam. Delírio de Consumo de Beck Boom, outro filme que eu recomendo que as pessoas assistam também, que vai trazer muito essa relação direta. Mas o casal, ele tem que entender o seguinte, eles têm que conversar sobre dinheiro. E o assunto não pode ser delargado por um dos dois ou pelos dois. Porque isso vai gerar muito problema. Mas muito problema, independente do perfil de cada um. Porque quando um casal se une, ele se une e fala assim, o amor supera tudo, não supera. Se aquela casa tiver escassez, aquilo vai gerar muito problema. Bem provavelmente o casamento vai acabar por causa do dinheiro, não é por falta do amor. A traição vem muitas vezes também por causa do dinheiro. Muitas outras coisas vão acontecer por causa disso. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância disso. Então, minha dica número 1, você tem 2 opções dentro do seu casamento. Ou você é uma locomotiva do seu cônjuge, ou você é um freio de mão dele. Então, você pode ser uma locomotiva e você pode remar mesmo que o outro não queira. Comece sozinho. Primeiro, coloque a máscara em você para depois você colocar no outro. Agora, se os dois permitirem, vão os dois juntos. O resultado vai ser muito maior. Você vai fazer um treinamento comigo, já te faço um convite, leva a sua esposa. Por mais que você fale, eu vou passar as informações para ela, não vai, porque muita coisa a gente vai trabalhar. A mentalidade é crença, é dela, a crença é dela, o que ela vivenciou foi ela. Você via, talvez, seus pais brigando sobre dinheiro e talvez ela via nem se falar sobre o assunto. Sim. Então, talvez você tenha uma crença, ela tem outra, e vocês, acabam não conseguindo identificar qual crença que é. E a informação vai trazer uma conexão nova nesse processo. Segunda coisa que eu acho que é essencial no casamento, planejar juntos quanto que nós vamos comprar nossa casa. Para que os dois entendam o seguinte, puxa, vamos condicionar nosso consumo? Vamos dizer o seguinte, quanto nós vamos gastar com lazer, para que a gente possa juntar aquele dinheiro para realizar a nossa casa dos sonhos? E aí os dois começam a um virar a locomotiva do outro. Aí a esposa ou o marido fala assim, eu não vou comprar essa bolsa agora não, porque eu não preciso. Mas porque eu vou conquistar minha casa. Olha só. Quais são as 3? Eu preciso. Eu preciso. Eu posso. Eu posso. Eu quero. Eu quero. Se uma for... Eu tenho na minha carteira. Estou com ela aqui, gente. Até é bom a gente entender que o processo é esse. E aí ela precisa ver o que fica na minha carteira.
Miau. Olha aqui, vou mostrar até para nossa audiência aqui, olha, só para você ver, tipo assim, é o que eu falo, eu pratico. Olha quantos cartões de crédito tem na minha carteira. Um cartão. Então, eu vou para um shopping com 10 cartões, tem gente que vai para um shopping com 10 cartões e sai de lá com um carro comprado, parcelado um cartão, sabe lá como que vai pagar. Eu gostei, dá licença, eu gostei desse... Fernanda, Vai, no curso você vai receber isso aí, tá? vai, mas já vamos criar um desse daqui, da Mudar Bem. Toda vez que a pessoa abrir a carteira, opa, comprar a minha casa. Bela pedida, bela Cara. pedida. Você já coloca até o sonho da pessoa e comprar a casa dos sonhos. Olha só que fera. Atenção, marketing. E aí trabalha. E ó, não ando normalmente com a carteira. Hoje porque meu carro tá na rua e eu peguei ela. Engraçado, eu levo bronca quando eu ando sem carteira. Eu sempre ando sem a carteira. Não, o cartão tá no celular, tá tudo mais prático. O mundo tá mudando. Mas aí a gente tem que ter essa clareza, ter esse entendimento, que eu preciso de conversar sobre dinheiro, preciso de planejar sonhos juntos, mas a gente tem que entender que tem que ter uma conta familiar, tem que ter uma conta que seja da casa para pagar as contas por ela. E outra coisa que é fundamental, o casal precisa de somar renda. Se você ganha 5 mil, o seu cônjuge ganha 3, a renda é 8. O padrão de vida tem que ser em cima de 8 mil. Então, trazer essa clareza é muito importante. Então, somar renda é fundamental. E o padrão de vida tem que ser em cima de quanto? Dos 8. E aí, cada um vai colocar metade? Não. Proporcional ao que ganha. Você ganha 5, seu cônjuge ganha 8, proporcionalmente, quanto que vocês vão colocar para pagar as despesas da casa? A mesma proporção. A proporção pela renda. Agora, uma coisa muito importante, cada um tem que ter sua individualidade também. Então, a parte do dinheiro que você ganha é para você fazer o que você quiser. Se você quiser ir para o Mineirão e já foi em algum jogo, vai de novo com aquela parte que você definiu, que vocês definiram como se pagar. Mesma coisa sua esposa, está querendo comprar uma bolsa. Ela já tem uma parecida, com esse valor ela está liberada em fazer, porque esse dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser com esse dinheiro. Não. Com uma parte definida. Eu sugiro para começar 5%. É você decide. Então, 5% do que você ganha de prolabore de salário é seu. Faça com ele o que você quiser. Vai comprar mais chocolate, vai para o Mineirão maior às vezes, vai comprar aquele tênis que você já tem um parecido e compra outro. A mulher vai comprar aquele sapato parecido. Faz o que você quiser, com um determinado valor. Gente, se o casal fizer isso, a transformação acontece. Fantástico. E eu achei super legal essa dica de ter a conta das despesas da casa. E é engraçado, né? A gente não faz isso, não tem essa prática de fazer isso, né? Olha que coisa. Faz processos, mas a gente esse direcionamento já dá um caminho bem legal. E um vira locomotiva do outro. E tende a conquistar muito mais. Fantástico. E aí os filhos vão conversar sobre dinheiro e aí a transformação vai ser gigantesca. Rodrigo, seguinte. A gente teria aqui o dia inteiro para debater sobre esse assunto. Mas é o seguinte, nosso tempo aqui está acabando. E o que eu queria? Que você deixasse uma consideração final para as pessoas que estão nessa caminhada. Qual que seria essa consideração final que você deixaria aqui para a gente? Para esse cliente que, assim... O objetivo dele é o seguinte, Fernando, eu quero comprar minha casa e eu trouxe você aqui justamente para poder mostrar para ela que, opa, tem muita coisa aí que dá para se fazer e muitas vezes a pessoa se coloca perdida nessa caminhada, né? O que você deixaria aí de dica final para eles? Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria até ter conversado um pouquinho sobre esse assunto, mas eu vou falar agora é o seguinte, se você está decidido em comprar uma casa, defina quando que você vai comprar e o que você vai fazer para que isso aconteça. Então tem um sonho claro definido, o porquê claro definido. Mas é essencial ter constância para que você realize. Imagine isso. Então, atraia isso. Coloque fotos daquela casa. Imagine isso. Coloque no seu celular. Aproxime disso. Condicione a sua mente para que isso aconteça. Se você tiver um porquê claro, você vai realizar com toda certeza. Mas entenda o seguinte também. Fazer financiamento não é errado. O problema, muitas vezes, como é feito. Planeje esse financiamento. Planeje esse processo. Busque informações sobre taxa Selic, alguma coisa, para que você possa tomar a melhor decisão. Tabela prazo, tabela saque, para que seja o melhor para você. Eu acho que a gente está vivenciando um momento que as pessoas estão entendendo a importância desse assunto. Sim. E aí tem muito mais pessoas buscando seu desenvolvimento financeiro agora. Então, permita ser ajudado, permita buscar conselheiros. Então, isso é essencial. Entenda que fazer empréstimo não é errado. Entenda que você precisa, muitas vezes, do empréstimo para atingir algo, mas talvez você tenha que planejar esse empréstimo, planejar essa conquista, planejar isso que é importante na sua vida. Então, a minha sugestão, que eu falo que é a sugestão para que todo mundo, é o seguinte, entenda, seu dinheiro é para gastar. Seu dinheiro é para você viajar, seu dinheiro é para comprar sua casa, seu dinheiro é para você viver muitas e muitas experiências durante a vida. Mas entenda que talvez, fazendo do jeito que você está fazendo, só vai lhe restar reduzir os seus sonhos.
E se você fizer do jeito certo, você vai alcançar muito mais a sua vida. Seria o recado de hoje dizer para você o seguinte: ainda dá tempo de você realizar a casa dos seus sonhos e comprar ela. Mas a cada dia que passa, se você não buscar fazer algo diferente, vai chegar um momento que não vai dar tempo mais e vai lhe restar viver na casa que está dentro daquilo que foi possível. E Ele nos trouxe nessa vida para que possamos viver uma vida em abundância. E para que tenhamos abundância, a gente tem que buscar o quê? Sabedoria. E para a sabedoria, a base dela, a matéria-prima é o conhecimento. Então, não deixe de se desenvolver. Entenda que é um processo contínuo, mas de transformação para a vida inteira. E de transformação não só sua, da sua família. E se você veio de uma família que não é educada financeiramente, o problema não é seu. Isso não foi uma coisa que foi gerada por sua causa. Sim. Mas se você não tiver uma família educada financeiramente vindo de você, aí o problema é seu. Uau! Gente, então, esse foi mais um podcast nosso. Eu tô aqui emocionado e cheio de energia. Seguinte, vou deixar os contatos do Rodrigo também. Começa a seguir ele. Tem muita dica, muita coisa bacana para acrescentar pra gente. E continuamos aqui em mais essa caminhada para você poder alcançar o seu sonho, poder alcançar os seus objetivos. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Foi fantástico, cara. Foi fenomenal. Abraço. Tchau.